Bahar entra no palco e está vestida com muita elegância. Ela se apresenta e diz ao público que está ali para contar sua história, a história de uma mulher que cada vez que cai se levanta ainda mais forte. Enquanto ela fala, vemos a destruição causada pelo terrível acidente. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que a vida é um campo de batalha onde o importante não é nunca cair, mas sim levantar-se novamente. Arif é o único que os paramédicos conseguem conscientizar, embora ainda muito atordoado pelo golpe. Ele observa enquanto os demais são colocados em maçãs e devem ser transferidos com urgência para o hospital. Bahar conta que percorreu um longo caminho com seus 2 filhos, cujos nomes são Nizam e Doruk. Sua mãe Atice abandonou seu pai e ela quando tinha 8 anos. Sentiu ódio por muitos anos por causa disso, mas então ele conseguiu entender por que fez isso com eles. Ela se apaixonou perdidamente por um homem e quando seu pai descobriu, ele não aguentou e cometeu suicídio. Bahar diz ao público que ela é uma mulher comum com sonhos e objetivos. Ela começa a contar outra parte de sua história enquanto observamos os bombeiros tentando tirar Sarp do carro. Bahar conta que um dia ela se apaixonou por um homem chamado Sarp Sesmeli. Eles se amavam muito e se casaram, eram muito felizes, mas ele nunca pensou que essa felicidade acabaria tão rápido. A vida não termina como os contos de fadas. Um paramédico se aproxima de Arif e pede que ele o acompanhe até a ambulância para examiná-lo. Arif está em estado de choque e apenas anda e senta na traseira de uma ambulância. Ele sabe que há alguém próximo a ele deitado em uma maca, mas Arif apenas olha em volta. De repente, ele cai em si e percebe que essa pessoa é Bahar. Arif começa a gritar e implorar pela vida de Bahar enquanto chora inconsolavelmente. A voz de Bahar diz que quando ela ficou doente, seu filho lhe disse que as mães nunca morrem. Pelo contrário, eles sobrevivem. Naquele momento, vemos Atice recebendo eletrochoque para salvar sua vida. Nizam e Doruk estão sentados em frente ao refeitório de Ari. Eles são cuidados por Talat, amigo de Arif. Doruk diz à irmã que a mãe deles não morrerá porque ela prometeu a ele que não os abandonaria até que ela fosse uma mulher velha. Doruk então pergunta à irmã quando Seida virá buscá-los. Nizam responde que não sabe, pois disse-lhes que iria para Arda, mas não voltou. Ao mesmo tempo, Seida está em um táxi chorando incontrolavelmente pelo desaparecimento do filho. Ela está muito desesperada a caminho do local que Henry a enviou. As 3 ambulâncias que atenderam o acidente estão presas no trânsito e não conseguem avançar. Um dos paramédicos avisa ao motorista que se não chegarem ao hospital agora perderão a mulher. Esta é a Atice. Sem saber, Sirin entra em um táxi e fecha a janela do carro dizendo que não suporta o barulho das ambulâncias. Enver está trabalhando na oficina da casa. O telefone toca e quando ele atende recebe a terrível notícia do acidente. Enver não consegue nem desligar o telefone e desmaia de choque. Sirin chega na casa de Peril muito irritado, pois sabe que foi ela quem enviou as fotos para Henry. Peril permite sua entrada e Sirin caminha em direção ao jardim. Ela reclama com ele porque ele mandou as fotos para Henry. Talvez ela goste de ver como seu relacionamento está arruinado. Peril responde que não pode negar que foi divertido. É a mesma coisa que ela sente toda vez que machuca pessoas de quem não gosta só por diversão. A maluca ondulada ameaça dizendo que vai fazê-la pagar por isso. Depois pergunta onde está sua Peril e ela diz que não sabe. Se quiser pode tentar ligar para ele, embora tenha certeza que ele não vai responder. Sirin pergunta por que ela não faz isso e Peril conta sobre seu acordo com o pai. Ela vai morar fora do país se ele não tiver contato com ela novamente. Sirin diz que ela pode rir o quanto quiser, mas logo a deixará sem um tostão. Além disso, ela pode ir à polícia e contar que mudou a identidade de Sarp, sem contar todos os crimes que ele cometeu. Peril diz-lhe que pode fazê-lo se quiser, mas não se deve esquecer de contar o incidente no barco, como culpou um homem pelo assédio e o mandou para o fundo do mar. Sirin jura que quando ela sair do país se casará com o pai e lhe fará uma ótima companhia. Nesse momento, uma funcionária avisa Peril que eles precisam do telefone com urgência. Peril manda Sirin sair de casa e atende. Quando Sirin sai ouve um grito alto de Peril que chora sem parar. Vários policiais estão na mansão de Nezir recolhendo os corpos. Munir sai na companhia de um policial com o coração partido pelo irmão. Olhando para o kit de jardinagem que Nezir deu a Doruk, caído bem ao pé de algumas rosas, Sirin tenta ligar para sua, mas todos os seus pertences estão nas mãos da polícia.
Enver se levanta e com esforço se senta e toma um de seus medicamentos. Aí ele sai de casa e anda o mais rápido que pode, ainda se sentindo muito mal. Bahar diz que no final ela acabou amando o homem que ela odiava por ter tirado sua mãe dela. Aquele homem se tornou seu pai e se você o conhecesse perceberia o grande coração que ele tem. Enver consegue pegar um táxi, que o leva rapidamente ao hospital. Ele entra em uma cadeira de rodas e vários médicos pedem que ele se deixe examinar, pois ele não parece muito bem. Enver diz com raiva que a única coisa que ele quer saber é onde está sua esposa Tice Sarikadi. Yale entra no quarto do hospital e ao vê-lo eles se abraçam. Pouco depois, Yale vai até a sala onde está Arif, que lhe pergunta como estão os outros. Yale diz que eles devem se preparar para o que está por vir porque estão em estado crítico. Arif pergunta se ele realmente já descobriu e Yale responde que sim, ele está no hospital, mas acha que a única ferida é a Tice. Ela teve um ataque e deram-lhe alguns analgésicos, agora estão em observação. Arif informa que no carro eles estavam a caminho do hospital porque Bahar havia desmaiado. Yale agradece pela informação e sai da sala. Por outro lado, vemos que Sirin chega em casa, mas pouco antes de bater na porta recebe um telefonema de Yale, que o informa sobre o acidente. A louca ondulada fica chateada e grita que não se importa com o que acontece com Bahar, mas quer saber se sua mãe está viva. Sirin começa a chorar e corre desesperado para o hospital. Então Yale liga para Seida que pergunta como está Bahar, e Yale conta a ela o que aconteceu. Eles estão vivos, mas apenas Arif saiu ileso, os outros agora estão em cirurgia porque seu estado é grave. Seida não aguenta tudo o que está acontecendo, ela avisa que não está com os filhos de Bahar agora, pois seu filho desapareceu e está a caminho de outro lugar. Seida deve desligar a ligação porque chega ao local onde está em contato com a polícia. Ela, chorando, pergunta o que aconteceu e um policial pede que ela lhe mostre uma foto da criança. Henry diz que não tem, mas Seida procura em seu telefone e mostra a foto mais recente tirada hoje. Henry pede que ele não se preocupe, pois Arda só deve estar escondida em algum lugar próximo. Seida com raiva diz a ele que isso é tudo culpa dele, ele está parado ali e ela nem procurou por ele. Ela começa a gritar o nome do filho em todos os lugares. Ao mesmo tempo, vemos que Arda se escondeu no trailer de um caminhão que carrega caixas e que começou a se mover. Ele já está longe. Sirin corre para o hospital e encontra Yale. Ela pede que ele se sente e avisa que sua mãe está em cirurgia. Pode demorar muito porque ele tem lesões internas graves, então você terá que ter paciência. Yale afirma que um dos melhores cirurgiões do país está realizando a cirurgia e eles deveriam considerar isso um bom sinal. Sirin começa a chorar ainda mais e abraça a doutora Yale, depois pergunta onde está seu pai, e Yale diz que tiveram que colocá-lo para dormir para que ele se acalmasse. Sirin pede que ele conte como aconteceu o acidente. Enquanto Yale fala, Sirin vê Arif se aproximando em uma cadeira de rodas. Ao vê-lo, ela corre até ele e começa a bater nele com força até ele cair da cadeira. Todos tentam separá-los, até Kisme. Sirin grita com Arif que ele é o culpado de tudo. Como é possível que ela tenha ficado apenas com alguns arranhões durante a morte de sua mãe, provavelmente feitos de propósito por ciúme para que ela pudesse separar Sarp de sua irmã? Enver sai para o corredor e consegue ouvir tudo. Sirin corre em sua direção, mas Enver fica surpreso ao ver Arif e pergunta o que ele está fazendo ali. Todos permanecem em silêncio e Enver pede para saber a verdade. Pouco depois vemos que Enver está de volta à cama e lhe deram um pouco mais de analgésico para que ele lhe conte a verdade. Ele pede a Yale que não lhe dê mais remédios porque quer estar ciente de tudo o que acontece, mas Yale diz a ele que é melhor continuar assim. Enver então pede que tragam Arif para seu lado, pois há uma cama vazia para que possam fazer companhia um ao outro. Sirin começa a discutir, perguntando por que ela iria querer ter aquele assassino ao seu lado. Yale pede que a louca saia daqui a pouco e informa que a saúde de seu pai também é muito grave, tanto que ele pode sofrer um ataque cardíaco. Ataque a qualquer momento, então é melhor não causar transtornos ou maus momentos. Sirin, surpresa, diz que não achava que um ataque cardíaco pudesse acontecer novamente e está com muito medo. Yale pede que ele aceite apenas os desejos de seu pai de agora em diante, sem discutir. Então ela pede que Arif o coloque no mesmo quarto que Enver. Seida está com Henry procurando Arda em uma estrada e um carro quase a atropela. Henry pede que ela se acalme,
mas Seida simplesmente não consegue. Ele recebe uma ligação da avó de Arda, mas Seida pede que ele não atenda. No entanto, alguns segundos depois, a mãe de Seida liga para ela. Ela avisa a Henry que sua mãe não ligaria para ela se ela não estivesse angustiada. Ela também decide não atender. No hospital, Arif foi transferido para o mesmo quarto onde está Enver. Kisme o acompanha, mas ele deve atender algumas ligações relacionadas ao acidente e sai do quarto. Enver olha para Sirin que pede desculpas a Arif por seu comportamento. Arif diz que ele realmente não consegue se lembrar de nada do que aconteceu. Ele pode estar certo e foi tudo culpa dele. Enver pede para ele não dizer isso e pergunta a Yale se ele sabe como estão as crianças. Yale responde que Seida não está com eles porque, segundo ela lhe contou, está desaparecido seu filho, que está cuidando de Nizam e Doruk Etalat. Enver pede a Sirin que vá para casa e cuide dos sobrinhos, mas ela não deve contar nada sobre o acidente. Você só precisa dizer a eles que todos têm estado muito ocupados ultimamente. Sirin diz que ela está bem e pede ao pai que ligue para ela assim que souber algo sobre sua mãe. Enver diz que sim e Sirin vai embora. Ao mesmo tempo, vemos que Kisme liga para Yusuf e conta sobre o acidente. O velho cocoliso sai correndo do refeitório onde estão Talat e as crianças e avisa que Arif sofreu um acidente de carro, por isso precisa ir com urgência ao hospital. Yusuf também diz que felizmente seu filho não está tão gravemente doente quanto as outras pessoas que estavam no carro. Os médicos não têm certeza se sobreviverão, as crianças estão em estado de choque. Talat diz que eles estavam no carro a caminho do hospital para levar Bahar. Yusuf diz com raiva que, como sempre, a culpa deve ser daquela mulher e diz que irá embora agora. Nizam tenta impedi-lo e pede que ele os leve com ele, mas Yusuf não escuta e vai embora. Nizam e Doruk fogem, mas logo colidem com sua tia Sirin. Por outro lado, vemos Bahar, Atis e Sarp ainda em estado grave em plena cirurgia. Sarp tem um sonho em que ele e Bahar estão vestidos como se fossem se casar. Sarp beija a testa de Bahar, diz o quanto o ama e pede que comecem uma nova vida juntos. Bahar sorri, mas se vira e caminha em direção a Arif. Eles se dão as mãos e caminham juntos em direção ao altar acompanhados pelas crianças. Sarp é parado por Enver e Atis e não pode fazer nada a respeito. Vemos que ele consegue mover um braço mesmo estando inconsciente e eles o tiram da sala de cirurgia em uma maca. Sirin está no apartamento de Bahar com os sobrinhos e manda que vão para seu quarto. As crianças ficam perguntando a ela sobre o que aconteceu, mas a furiosa Vavi Crazy diz que tudo o que ela sabe é que Sarp saiu da cirurgia, mas sua mãe e Bahar ainda estão lá. Doruk pergunta se cortam pessoas em cirurgias e Sirin gritando responde que sim, deixam cortes muito feios. Nizam olha para o irmão e esclarece que a única intenção da cirurgia é curar as pessoas. Sirin recebe um telefonema de Enver que lhe diz que Bahar já saiu da terapia intensiva. Infelizmente, eles ainda não sabem nada sobre Atis porque ele ainda está em cirurgia. Ele pede que ela dê o telefone aos netos. Sirin não consegue acreditar que recebeu boas notícias de Bahar, mas não de sua mãe. Ela dá o celular para Nizam, que escuta seu avô lhe contar que sua mãe está fora de perigo. Ele diz que deveria desligar e se despede. Nizam conta a novidade ao irmão e os dois pulam de alegria enquanto Sirin chora sentado na sala. Arif conversa com Kisme e conta o quão pouco ele se lembra. Kisme diz a ele que uma testemunha afirmou tê-lo visto passar por um sinal de pare. Arif fica um pouco chateado e pergunta a Kisme o que ele planeja fazer então. Yusuf entra na sala e pede ao filho que confie na irmã. Kisme diz a Arif que se algo de ruim acontecer com algum dos 3 feridos, ele terá sérios problemas. Arif grita com ele que está disposto a aceitar quaisquer consequências, já que era o motorista. Ele sabe que é o único culpado. Kisme pede que ele se acalme e conte a verdade no dia em que for ao tribunal, e é que ele não se lembra de nada. Kisme entra na sala com Yusuf e diz a ele que na verdade não há uma testemunha, mas 2. Ele não disse nada ao irmão porque sua reação poderia ter sido pior. Yusuf pergunta se ele cruzou o sinal vermelho então. Kisme responde que sim, embora o que importa é que eles terão que ser pagos para não o traírem. Yusuf pergunta o que vai acontecer com todas as despesas, o hospital, o carro em que estavam, quem vai cuidar de tudo isso. Kisme não diz nada e pede que ele volte para casa.
Ela caminha pelos corredores até encontrar Yale e pergunta como tudo evoluiu. Yale diz a ele que Sarp e Bahar saíram da cirurgia, mas Atice ainda está lá dentro. Kisme pergunta o que aconteceu com a mulher com quem Arif colidiu antes de bater no caminhão, e Yale diz que ela só teve algumas costelas quebradas, mas sua situação não é grave. Kisme diz que investigou a mulher. Ele sabe que o nome dela é Fazilha e pede para deixá-lo falar com ela, mas Yale diz que não é possível e lamenta não poder ajudá-la. Em uma mansão vemos que um homem cadeirante se dirige para um quarto onde o telefone toca insistentemente. Quando a pessoa ao telefone atende, pergunta qual é a sua relação com Dona Fazilha. O homem responde que é filho dela. Ele é informado do acidente de sua mãe e desliga a ligação. Na televisão você pode ver que o noticiário informa sobre o acidente e o estado de saúde da senhora Fazilha, que se revela ser uma famosa escritora turca. Enver também viu a notícia junto com Arif e decide ir até a sala onde está Fazilha. Ele se apresenta e conta a ela que sua família esteve envolvida no acidente. Foi apenas para desejar-lhe uma rápida recuperação. Fazilha apenas olha para ele e manda que ele vá embora. Enver, surpreso, diz que está bem e vai embora. Seida e Henry estão em uma delegacia e perguntam como está indo a busca pelo filho. Um dos policiais responde que ainda estão trabalhando nisso e quando tiverem novidades avisarão. Enquanto isso, o caminhão onde Ardo está escondido chega ao seu destino e o motorista o estaciona em um armazém. Ao sair, abre o trailer e percebe a criança e fica surpreso. Alguns segundos depois vemos o homem ligando e informando a outra pessoa sobre o menino que encontrou em sua caminhonete, só deu água para a criança, não diz uma palavra. Ele também diz que não pode chamar a polícia porque eles vão pensar que ele o sequestrou. Ele finalmente diz que vai pensar em algo, desliga a ligação e encara Arda. Sirin, triste e preocupado, pega o telefone e liga para seu pai. O telefone de Enver está tocando, mas ele está dormindo, então Arif decide atender e ao ouvir Sirin grita com ele, exigindo que ele lhe diga se sua mãe está fora de cirurgia. Arif diz que ainda não sabe, mas que ligará para ela quando souber de alguma coisa. Sirin começa a gritar bem alto que não precisam de nada dele, tanto ele quanto Bahar podem ir para o inferno e ele gostaria de ter morrido naquele acidente. Ela o ameaça dizendo que se alguma coisa acontecer com sua mãe ela o matará com as próprias mãos. Sirin ouve que da sala onde estão as crianças elas cantam uma música tapando os ouvidos. Sirin joga o celular e cai no chão onde não para de chorar. No hospital, Atice sonha que está escalando uma pequena montanha à beira-mar. Ao longe ela vê Sirin de vestido branco que pretende pular do penhasco. Atice a chama pelo nome e ao ver que sua filha ele diz adeus e abre os braços para pular, ela corre para tentar salvá-la. O coração de Atice para no meio da cirurgia e os médicos tentam fazer tudo o que podem. Enver acorda de repente e diz a Arif que sente uma pressão muito forte no peito. Ele sabe muito bem que algo não está bem com sua esposa. Doruk não consegue dormir e avisa Nizam que irá ao apartamento de Seida. A menina lembra a ele que não está porque está procurando Arda. Doruk presume que já voltou, sai do quarto e faz barulho. Sirin pergunta o que ele está fazendo, ele responde que estava apenas limpando. A maluca ondulada pergunta se ele não estava planejando fugir. Doruk responde que não. Sirin mente para ele dizendo que há monstros na casa e que eles o matarão se ele tentar escapar e ela não conseguirá protegê-lo. Nizam assusta Sirin e ela a chama de psicopata, depois os obriga a dormir. Seida está com Henry dentro de seu carro olhando uma fotografia de Arda e dizendo que seu filho não pode nem contar para uma pessoa que está perdido, ninguém notaria e pensariam apenas que ele é uma criança normal andando ao lado dele. Ao mesmo tempo, o caminhoneiro leva Arda a um campo solitário de girassóis. Ele o tira do caminhão e pede que ele caminhe em direção às luzes que podem ser vistas ao fundo. Lá está a cidade e sua mãe está esperando por ele. Então o homem entra no caminhão e vai embora. Arda caminha sozinha no meio da noite naquele campo solitário e escuro. Seida está conversando com Henry quando de repente sente alguém agarrá-la pelo pescoço. É a mãe dela que, chorando, bate nela e grita com ela onde está o neto e que ela é a pior pessoa que ela conhece. Henry consegue separá-los. Seida liga para a mãe, mas Gulten grita para ela não falar isso. Ela é apenas mãe de Arda e mais ninguém. Henry tenta acalmá-la e confessa que foi ele quem perdeu a criança. Seida nem tinha ido com eles, então não é culpa dela. Gulten não consegue parar de chorar.
O menino Arda adormeceu no meio do campo seco de girassóis e já amanheceu. Enquanto o menino dorme, uma enorme maquinaria agrícola se aproxima e corta tudo em seu caminho. O condutor da máquina não sabe que há uma criança no seu caminho. Por outro lado, Sirin ordena que Nizam e Doruk se preparem rapidamente para ir à escola. As crianças têm que fazer tudo sozinhas e Sirin nem prepara o café da manhã para elas, apenas dá uma caixa de leite para que possam tomar entre os dois. Eles saem do prédio, mas Sirin avisa que esqueceu o telefone e volta para o apartamento. Enquanto isso, os filhos de Bahar veem um gato e decidem dar-lhe um pouco do seu leite. Doruk quer pedir à mãe que os deixe ter um animal de estimação. No hospital, Bahar está num quarto, mas ainda não recuperou a consciência. Ela tem um sonho em que abre os olhos e percebe que está na traseira de um carro com Sarp enquanto Arif dirige e está ao lado dela. Bahar olha em volta sem entender o que está acontecendo. De repente Nizam e Doruk se aproximam da janela parecendo crianças abandonadas e pedindo-lhe que compre alguns lenços que eles vendem. Bahar os reconhece e pede a Arif que abra a porta imediatamente, mas ninguém no carro presta atenção nele. Então Bahar ouve um apito e Sirin aparece na rua vestido de policial e pedindo ao carro que continue seu caminho. Bahar não pode fazer nada e vê seus pequenos deixados para trás, abandonados. Nesse momento, Bahar acorda. Sirin sai do prédio e recebe um telefonema de seu pai, que lhe dá a boa notícia de que Bahar acordou e pede que conte aos sobrinhos. Sirin pergunta sobre sua mãe, mas Enver diz que ainda não tem notícias. Sirin desliga e dá a notícia às crianças. As crianças muito felizes contam-lhe que a mãe acordou graças a um ato de bondade para com o gatinho. Sirin olha para eles e pede que caminhem para não se atrasarem. No caminho, Sirin vê um homem abandonado no chão e de muletas. Ela acha que também poderia ser um ato de bondade pela vida da mãe, mas depois decide não ajudar o homem e entra no ônibus com os filhos. Nizam percebe que uma mulher deixou cair o telefone e o pega para devolvê-lo. Doruk e sua irmã sorriem. Bem próximo ao campo seco de girassóis há patrulhas policiais e vemos que Henry também chega ao local. Seida sai do carro e corre rapidamente para o meio do campo onde estão várias pessoas. Ela não para de chorar e gritar pelo filho. Então Arda se aproxima com um policial e o abraça com força. Gulten e Henry estão ao seu lado. Seida olha para a mãe e permite que o filho abrace a avó. Então Seida tenta se aproximar, mas Gulten não permite. Henry conforta Seida. No hospital, Yale permite que Enver entre no quarto de Bahar por 5 minutos. Ele se senta ao lado da filha e chama o nome dela. Bahar abre os olhos e diz que não entende o que aconteceu. Disseram que ele sofreu um acidente. Então chorando ele pergunta a Enver se a doença voltou. Enver responde que não e foi apenas um desmaio. Ela também pergunta sobre seus filhos e Enver diz que eles estão na escola. Bahar diz que sua mãe deve estar muito assustada e pergunta por que ela não veio visitá-la. Enver decide mentir para ele, contando que a Tice levou as crianças para a escola e por isso está no hospital para cuidar dela. Bahar pergunta novamente se ele tem certeza de que a doença não voltou e Enver diz que não, apenas que quando desmaiou caiu muito e até um órgão ficou comprometido e ele teve que ser operado. Bahar diz que pergunta insistentemente sobre a doença porque pensa muito nos filhos. Eles ainda são pequenos demais para serem deixados sozinhos. Ela pede que ele não a deixe morrer, nem que a doença volte. Enver jura pela sua honra que não está doente, apenas ferida, que ficará bem, sairá de lá e ficará com os filhos. Bahar agradece ao pai por tudo e diz que o ama muito. Enver diz a ela que também a ama e pede que ela descanse, porque mais tarde ela poderá ver seus filhos. Bahar fecha os olhos e diz que sua mãe também deveria visitá-la. Enver tenta não chorar. Mais tarde, Enver retorna à sala com Arif, que pergunta como está Bahar. Enver responde que ela está bem. Porém, ele não sabe que sofreu um acidente, pensou que tinha adoecido novamente. Enquanto Enver fala, Seida entra na sala muito preocupada e abraça Arif. Depois Enver que pergunta se ela encontrou Arda, Seida responde que sim. Yale entra na sala e conta a todos a ótima notícia, que a operação de Atice foi um sucesso. Eles se abraçam com muita alegria. Enver liga para Sirin que está chegando com as crianças na escola e ela recebe a boa notícia. Enver pede que ele vá ao hospital agora com Nizam e Doruk porque Bahar quer vê-los.
Sirin desliga a ligação e começa a gritar muito feliz que ela não precisava ser legal com ninguém para que sua mãe ficasse bem. As crianças apenas olham para a tia maluca. A Tice abre os olhos e percebe Sarp em uma maca ao lado dela. Ela pergunta sem jeito à enfermeira se sua filha Sirin está lá, mas a enfermeira apenas pede que ela não se esforce, por enquanto. Sirin corre com as crianças para o hospital e diz-lhes que podem ir procurar a mãe se quiserem, mas Yea os encontra e diz a Sirin que eles não podem ver a Tice até que ele consiga uma licença para ela. Por enquanto devo levar as crianças para Bahar. Sirin se recusa e diz que podem ir sozinhos. Mas Yea o lembra que ele está fazendo tudo isso por seu pai, então ele deveria obedecer. Sirin avisa as crianças para não contarem a Bahar que Sarp e a Tice também estão feridos. Eles revistam o quarto de Bahar. Enver entra na UTI e se senta ao lado da esposa. Ele pega a mão dela e a Tice abre os olhos. Ela pergunta se sua filha e todos estão bem. Enver responde que todos estão bem. Ele chora e diz a ela que tinha muito pela vida. Ele estava com muito medo. A Tice pede para ele não chorar e pergunta onde está Sirin. Enver conta a ele que estava levando as crianças para a escola, mas agora elas estão a caminho do hospital. A Tice pede para ela não esquecer o quanto ela o ama. Enver diz que ela nunca esquecerá, pois ele também a ama muito. Sirin e as crianças entram no quarto de Bahar. Nizam e Doruk ficam felizes em ver a mãe, que também sorri ao vê-los. Sirin conta a Seida que seu pai pediu que ele comprasse algo para ela comer caso ela estivesse com fome. Seida agradece e pede que deixe sobre a mesa. Sirin olha para Bahar e diz que não vai mais atrapalhar a felicidade da família. Então ele sai da sala e no corredor encontra Enver que lhe pede para ir com ele ver sua mãe por 1 minuto. Sirin, muito feliz, vai com o pai. Por outro lado, Sarp finalmente acorda e pergunta ao médico o que aconteceu com ele e como estão todos. O médico avisa que ele sofreu um acidente grave, mas todos estão bem. Até a mãe de sua esposa está ao seu lado se recuperando. Sarp se vira para ver a Tice e pergunta se isso é um sonho. A Tice diz talvez. Naquele momento, os médicos percebem que o coração de Tice parou de bater. Eles tentam salvar sua vida, não importa o que aconteça. Sarp é testemunha de tudo. Sirin não tem permissão para entrar para ver a mãe e se sente muito desamparada. Ela pede a Enver que conte tudo o que sua mãe conversou com ele. Bahar aparece no palco e diz ao público que está ali para contar sua história. Ela se achava uma mulher comum e não tinha nada para contar sobre sua vida. Mas, uma pessoa muito especial sorriu para ela e pediu-lhe que contasse a sua história, não só para si mesma, mas para mostrar aos outros que podem progredir. Ela começa contando que tinha 12 anos quando seus pais a deixaram sozinha. Na sala de terapia intensiva, o médico declara 12h37 como o horário da morte de Tice. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que ela estava chateada com a mãe há muitos anos, mas depois ela entendeu que o que ela chamava de chateada era na verdade a saudade dele. Enver se lembra de quando Tice lhe confessou que tinha a sensação de que nunca sairia daquele lugar, que se o destino decidisse não deixá-la viva, então ela apenas lhe pedia que cuidasse de Sirin. Ela disse a ele que Bahar é uma mulher muito forte, mas Sirin não é e não quer morrer preocupado. Ele decide não contar nada a Sirin sobre isso e pede paciência à filha. Ambos veem o doutor, e ele correndo para a sala de terapia intensiva e um Sirin aterrorizado garante que algo ruim acabou de acontecer. A louca ondulada lembra dos atos de bondade que seus sobrinhos faziam e das boas recompensas que recebiam por isso, porém nunca acreditou que fosse necessário. Sirin corre e entra no quarto de Bahar. Sirin confessa que tudo o que aconteceu com Sarp é mentira. Ele nem olhou para ela uma vez e sempre foi um homem que colocou a família antes de tudo. Bahar não entende nada, mas Sirin continua confessando e gritando que foi ela quem disse a um homem há muitos anos que ela e os filhos estavam mortos. As fotos também são todas uma montagem e nada é real. A verdade é que ela sempre enlouqueceu com a ideia de que Sarp e sua mãe a amavam demais e dariam a vida por ela. Ela pede desculpas à irmã por tudo, pois seu ciúme a levou a cometer muitos erros. Bahar chorando pergunta por que ele está contando tudo isso. Sirin se ajoelha e pede perdão pela saúde de sua mãe. Tudo que Tice quer é ficar bem. Bahar não entende. Enver entra na sala e Bahar pergunta o que aconteceu com sua mãe.
Enver confessa que os quatro sofreram um acidente. Enquanto Sirin não para de pedir perdão a Bahar, Enver tenta acalmar a garota ondulada e Bahar diz a ela que a perdoa. Mais tarde, Enver conta a Bahar que eles sofreram um acidente com o carro e ele não contou porque tinha acabado de sair da sala de cirurgia. Enver abraça Sirin para tranquilizá-la e ela garante que todos estão bem. Eyal entra na sala e, com grande dificuldade para falar, dá a infeliz notícia de que Atice morreu. Sirin grita desesperadamente e Bahar chora incontrolavelmente em sua cama. Enver, chocado com a notícia, sai da sala. Doruk pergunta a Nizam se seu pai Sarp lhe prometeu que nunca iria embora e os deixaria em paz. Nizam responde que sim. O menino pergunta quando ele fez isso e Nizam responde que fez isso uma vez enquanto dormia. Agora, Doruk pergunta se sua avó também lhe prometeu a mesma coisa. Nizam responde que não, mas talvez tenha prometido a sua mãe ou a sua tia Sirin. Enver está sentado em uma cadeira no corredor e não consegue acreditar na morte de Atice, sua amada esposa. O alfaiate fica em estado de choque e não consegue chorar porque ainda não acredita na notícia. Ele olha para os outros pacientes e ao se virar vê Atice sentada ao lado dele. Ela está muito bem arrumada e bonita. Enver grita de felicidade e diz que ela pensou que estava morta. Atice apenas sorri e diz a ele que sempre estará ao seu lado em qualquer momento. Enquanto Enver acaricia seu rosto, Atice vê que Sirin sai do quarto de Bahar com uma Eyal arrasada. Ela pede ao marido que diga a Sirin para não se preocupar. Enver diz alegremente que sim e corre para a filha. Ele euforicamente pede que ela pare de chorar. Ele não vê que sua mãe está sentada ali, ele aponta para a cadeira onde não há mais ninguém. Sirin abraça o pai com muita tristeza e é então levada por Eyal para se sentar. Enver entra no quarto de Bahar, que chora incontrolavelmente em sua cama. Enver finalmente entende a realidade e cai no chão, onde começa a chorar por sua esposa. Bahar não aguenta vê-lo assim, ela faz um esforço para sair da cama e o abraça com força. Nizam e Doruk abraçam Arif alegremente em outro quarto do hospital, desejam-lhe uma rápida recuperação e Arif pergunta a Seida se há novidades sobre os outros. Seida responde ainda não. Nizam pergunta a Arif como aconteceu o acidente. Arif diz que infelizmente não se lembra de nada do que aconteceu. Seida conta que na verdade vieram pedir algum dinheiro porque as crianças estão com fome e ela não tem dinheiro. Arif diz para ele não se preocupar e entrega uma nota que encontra na carteira. Seida está indo até a porta com as crianças, mas de repente vemos Sirin entrar e gritar a plenos pulmões que Arif é um assassino. Seida detém a louca e pergunta do que ela está falando. Sirin começa a chorar novamente e conta que sua mãe morreu. Arif não acredita e pede a Seida que a solte. Surpresa, Seida solta Sirin e sai correndo da sala com as crianças. Sirin começa a bater em Arif enquanto chama de assassino e pergunta por que ele não morreu no lugar da mãe. Ela bate nele até a exaustão e se deixa cair no chão. Nizam pergunta a Seida se é verdade que sua avó morreu, mas Seida, surpresa, diz que não tem certeza. Doruk empurra a irmã e com raiva diz que as mães nunca morrem. Poucos minutos depois, Sirin sai e Seida a abraça com força. Ela diz a ele que sente muito e os dois choram, e Eyal leva as crianças com ela e Seida pergunta a Sirin o que ela quer fazer agora. Ela responde que quer ir para a casa do pai, que agora está com Bahar. Seida pede que ele prometa que não atacará Bahar como fez com Arif e Sirin diz que está tudo bem. No quarto de Bahar, uma enfermeira lhe diz que levantar-se era muito perigoso e que ele não poderia fazer isso de novo. Então a enfermeira sai e Enver pergunta a Bahar com muita tristeza o que ele fará agora, como poderá viver sem Atice. Bahar diz que ela é a culpada por tudo. Se eu não tivesse voltado para a vida deles, isso não teria acontecido. Sirin entra na sala com Seida e se aproxima de sua irmã olhando para ela, então ela começa a chorar novamente e sem pensar se deita ao lado de Bahar que a abraça. Sirin repete que só quer a mãe de volta. Depois ouvimos apenas a voz de Bahar dizendo que se lembra de quando Doruk lhe disse que acreditava firmemente que as mães nunca morrem e está em uma situação em que mesmo os inimigos não suprimem a compaixão. Ao mesmo tempo, vemos o funeral de Su acontecendo. Peril está com todos os seus entes queridos e Leila pergunta se ela pode ajudá-la em alguma coisa. Peril pergunta se ela já conseguiu entrar em contato com Sarp ou Bahar, mas Leila responde que ainda não. No hospital, Kismi entra no quarto de Arif,
que está sentado na cama chorando. Kismet se senta ao lado dele e diz que sente muito. Arif olha para ela e diz que ele não merece estar vivo, gostaria que ele tivesse morrido naquele acidente. Ele acaba de matar a mãe de Bahar, a pessoa mais importante para Enver, e a avó de Nizam e Doruk. Tudo o que fez foi arruinar a vida de todos, até mesmo arruinou a vida de Sirin. Arif procura a sacola onde estão suas roupas e diz que não tem nada para fazer naquele hospital porque não está ferido, deveriam colocá-lo na prisão de uma vez por todas e nunca mais deixá-lo sair. Kismet diz ao irmão que ela tem que lhe contar uma coisa e que assim que ele sair do hospital será detido, ela precisa que ele fique lá mais alguns dias enquanto ela encontra uma maneira de ajudá-lo. Arif com raiva diz a ele que não há nada para resolver. A Tissa está morta e isso é algo que ela deve pagar, ela não quer nenhuma defesa, ela só quer estar na prisão e morrer lá se for necessário para pagar pela sua culpa. Arif sai da sala e pede ao policial que está vigiando que o prenda e leve embora imediatamente. O policial diz que sem autorização do médico não pode fazer nada e que seria melhor deixá-lo cumprir o seu dever e voltar para a cama. Arif não tem escolha senão obedecer. Bahar diz que não odiará mais Sirin porque sabe que sua mãe o desejaria assim. A partir de agora eles devem cuidar de Sirin, Enver e Seida só choram ao ouvi-la. Bahar diz que eles cuidarão dela não importa o que ela diga ou faça, e considerarão seu irmão um presente de sua mãe Atice, ela promete sempre cuidar dela e amá-la não importa o que aconteça. Enver se lembra da última vez que conversou com sua esposa, ela lhe disse que não esqueceria o quanto o ama e confessou que sabia que ele não sairia vivo do hospital, então ele teve que prometer que se ela morresse, ele deveria levar cuidar de Sirin, porque ao contrário de Bahar, ela está muito fraca e doente. Enver disse-lhe que não lhe prometeria nada porque ela iria melhorar e estariam todos juntos, seria melhor que ela fosse ao Sirin visitá-la. Atice pediu-lhe várias vezes para não deixá-la partir sem essa promessa, mas Enver nunca prometeu a ela, e Eyal pede às crianças que se levantem para visitar Bahar. Eles andam pelo corredor e uma enfermeira informa Eyal que a senhora Fazile perguntou sobre ela, e Eyal pergunta se Fazile disse alguma coisa, mas a enfermeira responde que ela não disse nada. E Eyal deixa os filhos na porta e entra para ver o paciente. Fazile conta que ligou para pedir um favor. Como seu filho Raif havia lhe contado, ele não está nas melhores condições. A mulher que cuidou dele na câmara renunciou ontem à noite e está sozinho. Agora ela pergunta a Eyal se ele conhece alguém que possa cuidar dele por um tempo, seja um cuidador ou uma enfermeira aposentada. E Eyal diz a ele para deixá-lo fazer o que puder. Fazile percebe que Eyal está estranha e pergunta se ela está bem. O médico informa que a mulher que estava em estado delicado de saúde devido ao mesmo acidente é sua tia e faleceu há poucos minutos. Fazile dá suas condolências e olha para Doruk e Nizam. E Eyal conta a ele que a Atice era a avó daquelas crianças. Fazile descobre que o homem que veio lhe desejar uma rápida recuperação é o marido da falecida. E Eyal confirma e diz que era seu tio Enver quem amava muito sua esposa. Fazile manda Eyal esquecer, pois ela vai cuidar disso, mas Eyal diz que vai ajudá-la porque conhece alguém. Fazile agradece e Eyal informa que ele terá alta amanhã. O médico se despede e sai da sala. Fazile recebe uma ligação de Raif que pergunta se ela já encontrou alguém. Ela responde que aparentemente encontrou uma pessoa, mas devem aguardar a confirmação de seu médico. Raif conta à própria mãe que nunca conheceu uma pessoa tão incompetente. Fazile pede que ele a entenda porque ela está hospitalizada e tem problemas de mobilidade. Raif diz que também sabe de sua situação e desliga a ligação. Raif fica muito chateado e Fazile lamenta dizendo que conhece a situação do filho. Então, chega uma enfermeira para levar Fazile para passear e a velha concorda. Sirin se levanta do lado de Bahar e pergunta ao pai se ele conseguiu falar com a mãe antes de morrer. Enver responde que sim. Sirin pergunta como é possível que ela esteja bem e um segundo depois ela esteja morta. Talvez o que ela realmente disse a ele, Enver chorando, confessa que Atice sabia que iria morrer e que não sairia daquele hospital. Nizam e Doruk entram na sala e ficam na frente de Sirin que lhes garante que fez um grande favor como lhe disseram, até contou toda a verdade e prometeu ser uma pessoa boa e muito decente. No entanto, nada disso funcionou, então fazer o bem não nos faz bem. As crianças abraçam a tia e depois sentam-se ao lado de Bahar. Doruk diz a ele que odeia sua avó por deixá-los. Bahar pede a todos que os deixem em paz.
Depois diz aos filhos que mesmo que estejam muito tristes, nunca devem esquecer que as pessoas que amam não morrem e vivem para sempre nos seus corações, desde que falem delas e se lembrem delas nunca morrerão. As crianças dizem que nunca esquecerão a avó. Doruk pergunta onde ela está agora e Bahar aponta para seus corações. Nizam pergunta se eles podem ver seu pai, mas Bahar pede que esperem até amanhã, quando ele será transferido para um quarto. As crianças dizem que está tudo bem. Sarp aparece sozinho em uma sala e grita por Bahar, mas ninguém o ouve. Yael pega seu celular e liga para uma enfermeira que conhece e pergunta se ela tem interesse em cuidar do filho de um paciente, mas ele tem que começar hoje. Yael recebe uma resposta positiva e diz que o enviará para o endereço, depois desliga a ligação. Dona Fazile passa com a ajuda de uma enfermeira e Yael dá a notícia de que encontrou alguém para cuidar de seu filho. Fazile agradece e continua caminhando. Ela reconhece Enver que está sentado com Seida e Sirin, a senhora das suas condolências. Enver agradece. Nizam sai do quarto de Bahar e conta que sua mãe pediu para vê-los, ao mesmo tempo em que Yael entra na sala de terapia intensiva onde Sarp fica perguntando sobre sua esposa, e Yael pede para ele não se preocupar porque ela está melhorando. Sarp avisa que ele deve deixar o hospital logo e ficar com sua família, e Yael avisa que em algumas horas ele poderá ser transferido para um quarto, mas seu médico está preocupado porque a situação externa pode afetá-lo, então será melhor esperar que tudo passe. Sarp pede que ela o deixe ver Bahar quando possível e Yael diz que ele fará o que puder. Ela vai embora. Por outro lado, vemos Raif, filho de Dona Fazile, assistindo televisão, a campainha toca e ele abre a porta. Raif vê que é uma enfermeira enviada pelo médico que atende sua mãe e que ela traz consigo uma mala. Porém, ele não permite que ele passe sem antes entrevistá-lo. Raif pede que ela mostre as unhas, a enfermeira acha estranho, mas ela mostra as mãos. Raif suspira, agradece por ter vindo e fecha a porta na cara dele. Todos ficam em silêncio no quarto de Bahar. Henry entra e dá condolências a Enver. Ele então se aproxima de Sirin, que o abraça e chora. Henry senta ao lado dela para consolá-la. Doruk pergunta se aquele homem é o pai de Arda e Henry responde que sim. Yael entra na sala e pede a todos que deixem Bahar descansar sozinho. Em uma hora as horas de sono terminarão e é melhor assim. Eles voltam para casa. Eles não devem se preocupar, pois ela cuidará dela à noite. Enver diz que não pode deixar a filha sozinha, mas Bahar garante que ela ficará bem e que ele deve descansar. Enver sai da sala e Bahar imediatamente começa a chorar inconsolavelmente, e Yael a acompanha. Todos vão ao refeitório. Henry e Seida vêm comprar as bebidas e Henry aproveita para dizer a Seida que embora não seja o melhor momento, ela acha que Arda não pode continuar morando com a avó. Ela deve vir a Istambul para tratamento. Seida diz que sua mãe simplesmente não permite. Henry diz que se ela não o abandonar ele irá denunciá-la. Na verdade, ele está pensando em pedir a guarda da criança, mas primeiro tentará conversar com a mãe dela de forma cordial. Ambos carregam todas as bebidas e se sentam. Enver diz a Seida que eles deveriam ir para casa para que ela possa cuidar dos filhos. Doruk pede para seu avô não ficar triste, já que sua avó está os observando e ficará triste se os ver chorando. Ele se aproxima de Enver e coloca a mão no peito dela. Doruk diz a ele que sua avó está em seus corações. Doruk então pergunta a Sirin se sua mãe lhe fez uma promessa de nunca deixá-la sozinha e que ela era a coisa mais importante do mundo. Sirin com raiva pergunta por que ele pergunta isso. Doruk diz que sua mãe também lhe prometeu a mesma coisa. Sirin diz que não ligue além disso, uma promessa não muda nada. Doruk diz que sua mãe melhorou por causa dessa promessa. Todos percebem que Sirin começa a ficar cada vez mais irritado e Seida deve pegar o menino nos braços. Sirin pergunta por que ele é uma criança tão ingênua, talvez tenha aprendido essas coisas com sua irmã. É mentira que as pessoas não morram se fizerem promessas, porque se fosse verdade ninguém morreria. Seida pede para ele parar, mas Sirin se levanta da cadeira e começa a gritar que são todos mortais. Todo mundo vai morrer um dia, não importa o que tenham feito. Nizam assustado diz a ela que seu pai não vai morrer, mas Sirin diz que ela é uma garota estúpida e isso mostra que eles não sabem nada da vida. Henry pede que ela saia com ele e se acalme. Seida diz que será melhor que os filhos passem a noite no apartamento dela, pois não quer que eles fiquem na mesma casa que Sirin. Enver diz que está tudo bem. Sirin e Henry sentam-se fora do hospital.
Henry pede desculpas por deixá-la naquele lugar. Ele sabe que não foi certo. Sirin diz que mesmo que não tivesse feito isso, ainda pensaria que é uma pessoa má. Henry pede que ela não pense assim dele e Sirin diz que o que ela realmente pensa é que não vale a pena tentar ser boa. Mesmo que ela tente, as coisas simplesmente não vão mudar e ela não se importa mais com a forma como as pessoas tratam dela. Sem se importar com nada agora que perdeu a mãe, Sirin começa a chorar novamente e Henry a conforta. À noite, Bahar decide pegar seu celular e ligar para Peril, que ainda está em casa com sua família após o funeral de sua. Bahar conta sobre o acidente que sofreram e informa que Sarp está na terapia intensiva, mas sua saúde está estável. Peril começa a gritar de surpresa na frente de todos os convidados e avisa que está indo para o hospital agora mesmo. Bahar diz a ela que não é necessário porque ninguém pode vê-lo agora, ele ligará para ela quando Sarp puder receber visitas. Ela desliga. Ao mesmo tempo, Seida, Nizam e Doruk estão no carro de Henry voltando para casa. Doruk vê pela janela ao longe uma roda gigante iluminada com lindas luzes e diz que gostaria de ir para lá um dia. Henry pergunta se eles gostariam de ir agora e Nizam diz que sim, mas seria desrespeitoso ir hoje. Seida diz a ele que isso não é verdade. Eles podem subir no volante e até comer alguma coisa. Henry dirige até aquele lugar. Os quatro caminham pelo parque de diversões. Nizam pega na mão do irmão e os dois sorriem. Enver e Sirin chegam em casa de táxi. Enver pega as chaves para abrir a porta, mas dá alguns passos para trás e diz que não pode entrar. Tudo ali o lembra de Atice. É impossível não ver sua esposa em todos os lugares, já que aquela casa é a essência de Atice. Ele se pergunta como conseguirá viver sem ela, uma mulher que só queria ajudar os outros, cuidava de sua família e os protegia. Sirin começa a chorar ao ouvir isso. Enver fica com raiva e diz que não tem ideia de como vai progredir sem o apoio de Atice. Ela não vê futuro e não entende por que eles têm que sofrer tanto. Porque sempre tem que ver morrer alguém, as pessoas que mais apreciam e as mais inocentes. Sirin avisa ao pai que também não quer entrar. Eles decidem continuar andando e ir para outro lugar. No hospital, uma enfermeira entra no quarto de Bahar e pede que ele se levante e dê uma caminhada de alguns minutos. Bahar caminha pelo corredor e vê um policial sentado ao lado de outra sala. Então ele vê Yusuf entrando naquela sala ao longe e percebe que Arif está lá. Bahar fica triste e continua seu caminho. Yusuf diz a Arif que está pensando nisso e que se não quer mais problemas, seria melhor que ele lhe desse seus apartamentos. Com tudo o que aconteceu, você sabe que vão culpar você pelo acidente e não quer que levem seus pertences. Arif diz que tudo bem. Yusuf, surpreso com a pronta resposta, avisa que ligará para Kisme agora mesmo para ajudá-los na transferência. Arif pergunta por que ele age assim, porque a única coisa que lhe importa é tirar tudo o que tem. Yusuf diz que não é verdade, ele só está interessado em ter certeza de que seu filho está bem e fazendo a coisa certa. Arif se levanta e pergunta se ela não sabe o que aconteceu. Ela matou Atice. Bahar está ferido e Sarp está lutando por sua vida. Yusuf diz que foi um acidente que poderia ter sido evitado porque decidiu levar Bahar ao hospital. Arif se irrita e manda que ele vá embora e o deixe em paz. Yusuf obedece e sai do local. Enver e Sirin estão sentados em um banco de frente para o mar e começam a dizer várias frases que Atice lhes diria se estivesse com eles. Conselhos que ela lhes daria e até como chamaria a atenção deles no meio de um problema. Pai e filha enxugam as lágrimas e elas se levantam, dão as mãos e decidem voltar para casa. Sirin pede as chaves para abrir a porta. Eles entram e imediatamente começam a ouvir a voz de Atice por toda parte. Veem seus sapatos e seus pertences. Sirin tenta se acalmar e avisa ao pai que irá buscar um copo d'água para ele tomar o remédio. Ela vai até a cozinha e serve a água, mas vê que as luvas e o avental da mãe estão ao seu lado. Pega tudo e joga no lixo. Sirin segura a cabria e se lembra de todos os momentos em que a mãe foi seu único apoio. Ela cai no chão e enquanto chora grita bem alto que precisa da mãe. Enver também chora ao ouvi-la. Henry e Seida chegam ao apartamento e ela coloca as crianças na cama. Aí você vê a escova de cabelo do filho sobre uma mesa e ela caminha em direção ao quarto onde Henry está. Seida conta que Arda esqueceu a escova de cabelo no quarto. Henry sorri e ela se senta ao lado dele e apoia a cabeça em seu ombro. Então ela se levanta, pede desculpas e diz que irá buscar os cobertores para ele dormir no sofá. Henry esconde a escova de Arda no meio das almofadas.
Bahar se levanta e caminha em direção ao quarto de Arif. Bahar pede ao policial de plantão que lhe permita ver o paciente e o policial concorda. Ela entra na sala e diz a Arif que veio saber como está tudo. Aí ele se senta ao lado dele e Arif diz que ele nem merece falar com ele, deveria ter sido ele quem morreu e não a Tice. Ele também diz a Bahar que se ele realmente se importa com ele então era melhor que ele se você não o perdoar, porque o faz, ele não poderá pagar pelo erro que cometeu. Bahar com a voz trêmula diz que foi apenas um acidente. Arif conta que as testemunhas garantiram que ele não parou no semáforo. Sua irmã Kisme tentou esconder a informação, mas ele conseguiu ler o boletim de ocorrência. Arif devastado pede a Bahar para ir embora. Ela se levanta e caminha em direção à porta, mas antes de sair, Arif deseja a Sarp uma rápida recuperação e que um dia ele também possa perdoá-lo. Ele não quer que Nizam e Doruk saibam o que ele fez ao seu pai. Bahar apenas diz que Sarp está bem e sai da sala. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que quando ela era menina pensava que a vida era como um jogo. Mais tarde ele entendeu que era um campo de batalha em que às vezes você ganha e às vezes perde, em que você deve passar pelas situações mais difíceis, você tem que cair para aprender com os erros que são cometidos. Vemos Sirin tirando os pertences de sua mãe do lixo e os abraçando enquanto gritava e chorava. Bahar diz que sempre que ela caiu ela recuperou as armas e voltou ao campo de batalha. Suas armas são o amor, a esperança e os filhos. Bahar chega ao seu quarto e ao abrir a porta percebe que Sarp está lá. O médico permitiu que ela ficasse em outra cama ao lado da de Bahar. Bahar senta-se na cama de Sarp e pergunta como ele se sente. Sarp diz que agora que o viu se sente muito melhor, pois não tinha notícias dela. Bahar diz que ela está bem. Sarp diz que a Tice estava ao seu lado e diz que sente muito. Ele espera confortá-la dizendo que sua mãe estava muito calma e morreu sem sofrimento. Então Sarp pergunta como estão os filhos. Bahar responde que estão muito tristes, pois ainda não assimilaram tudo. Sarp começa a chorar e conta que tudo isso aconteceu por culpa dele, pois ele não conseguiu protegê-los e eles tiveram que sofrer muito sozinhos. Bahar pega suas mãos e diz que por enquanto a única coisa que importa é que ele se recupere. Eyal pede que eles conversem por mais alguns minutos e então eles devem descansar. Ela sai do local. Sarp pede desculpas novamente por tudo e Bahar, soluçando, diz que estava muito feliz por estar com ele. Todos os dias ela ficava grata por estar ao seu lado, mas quando ele foi embora ela ficou muito chateada. A solidão, a confusão, o desespero acabaram desaparecendo com o tempo. Porém a fúria não foi embora. Nem quando ele voltou ele conseguiu se livrar da fúria. Então a vingança passou a ser mais importante do que ficar feliz pelo seu retorno. Ela pede que ele a perdoe por ser tão tola. Sarp diz que a perdoou há muito tempo. Bahar se aproxima dele e propõe esquecer tudo o que aconteceu no passado. Ela quer recomeçar com ele e ser uma família feliz. Sarp chorando diz que essa é a frase mais linda que você já ouviu. Bahar diz a ele que todos inclusive Sirin ficarão juntos como uma família. Todo mundo merece ter amar e ser amado. Bahar pede que sua mãe o ajude a proteger e zelar por Sirin. Ela pede perdão novamente por não querer ouvir seu coração e beija as mãos de Sarp, que segura seu rosto e diz que a perdoa por tudo o que aconteceu no passado e por tudo o que acontecerá no futuro. Ela é como uma página em branco, sem mancha. Bahar sorri e o beija. Por outro lado, vemos Piril na sala com os convidados do funeral de seu pai. Ela manda um dos funcionários preparar o carro e em 5 minutos ela sairá pela porta dos fundos. Se alguém perguntar sobre ela, deve dizer que a pressão arterial dela baixou e ela foi descansar. Pouco depois, ela sai de casa em uma van. Sirin e Enver dormem juntos. Sirin adormece, Enver se vira e ao lado dele vê a Tice novamente. Ela diz que ele ainda não prometeu o que pediu e pede que ele saia e converse para não acordar Sirin. Enver vai até a cozinha e a Tice diz que ela não foi prometida no hospital. Então ela saiu muito preocupada. Enver pede desculpas porque não pode prometer a ela. Ele teme que, se o fizer, nunca mais haverá como está fazendo agora e não poderá viver sem ela. A Tice coloca as mãos no rosto dele e diz que ela já se foi. Ele deve deixá-la descansar em paz e prometer que cuidará de Sirin e estará sempre ao seu lado. Enver diz que ela está bem. Ela promete estar com a filha aconteça o que acontecer. A Tice sorri, agradece e o abraça.
Então ela avisa que é hora de descansar e sai da cozinha. Enver tenta segui-la e a procura por toda a casa, mas ela não está mais lá. Preocupado, Sirin sai do quarto e pergunta o que ele está fazendo. Enver diz que estava procurando alguma coisa e volta para a cama. Peril chega ao hospital e corre para dentro em busca do quarto de Bahar. Ela o encontra e abre rapidamente a porta, mas a cena que vê a deixa perplexa. Bahar empurrou sua cama para perto da de Sarp e eles estão dormindo juntos, de mãos dadas. Nesse momento, Arif passa pelo policial e reconhece Peril. Ele pergunta por que ela está ali parada e não entra. Peril pede que ele veja por si mesmo. Arif se aproxima do quarto e vê Bahar e Sarp dormindo juntos. Ele fica surpreso, mas diz a Peril que é melhor ir embora porque não há nada para ver. Ele fecha a porta. Arif pergunta o que ele está fazendo ali. Peril olha para ele e conta que o ex-marido sofreu um acidente, então ela veio visitá-lo. Peril deseja que Arif melhore e caminhe em direção à saída do hospital. No dia seguinte, Nizam e Doruk surpreendem Sarp e o acordam. O homem parece muito feliz e Bahar também acorda ao ouvir seus filhos. Seida cumprimenta marido e mulher e diz que Sarp parece melhor. Doruk diz a Sarp que sentiu falta dele e ele diz que também sentiu e pede que não se preocupem mais porque ele está bem. Da mesma forma, os filhos se aproximam para dar carinho à mãe. Doruk conta a Bahar quem os levou ao hospital e passou a noite na casa de Seida. O amigo de Bahar explica como as coisas aconteceram. Ao mesmo tempo vemos que Henry está no quarto de Arif visitando. Kisme também está lá, diz Henry a Kisme, que sabe que ela é irmã de Arif e também advogada. Com certeza precisará da ajuda dele em breve, pois quer a custódia do filho. Ele pede a Arif que não o entenda mal porque ele não faria nada sem a aprovação de Seida. O que acontece é que Arda precisa de educação especial e como a avó tem a guarda, nem Seida nem ele tem direitos legais sobre o filho. Kisme dá a ele um de seus cartões e pede que ele ligue para ela sempre que precisar. Ela o ajudará de qualquer maneira que puder. Bahar pergunta a Seida se ela falou com Enver. Seida responde que sim, mas ela apenas disse que estava bem e que viria visitá-los mais tarde. Seida olha para Sarp e pergunta se ele está se sentindo bem, já que está muito pálido. Bahar, tentando não assustar os filhos, diz que é normal porque ele acabou de sair da cirurgia. Em casa, Enver e Sirin abrem a porta a dois vizinhos, que trouxeram comida e vieram visitá-los para dar as suas condolências. Eles permitem a entrada na sala. As mulheres falam sobre a Tice e dizem que não esperavam que a amiga fosse embora tão rapidamente. São um pouco ousados e falam como se fosse fofoca. Sirin não suporta mulheres velhas e percebe que uma delas toca a mão do pai e tenta flertar com ele e se aproximar. Esta mulher diz a Enver que ele ainda é muito jovem e pode encontrar uma mulher que o faça feliz. Sirin diz que irá à cozinha servir alguma coisa e a outra vizinha diz que emprestou um prato de porcelana a Tice para que ele possa ser devolvido a ela. Sirin olha com raiva para o pai e vai até a cozinha pegar o prato. Ela volta para a sala e joga o prato no chão para quebrá-lo. Ele então se desculpa dizendo que escorregou de suas mãos. Os vizinhos decidem que é hora de ir embora, se despedem e vão embora. Seida compra chá e vai até uma mesa para beber. Vemos que Fazilha também pede chá, mas ao ver que será servido em copo de plástico, fica irritado e pede que seja servido em copo. O vendedor diz que todos os copos de vidro estão levados, mas Fazilha responde rudemente que não deve ter preguiça e recolher os que não estão mais em uso para lavá-los. Seida está ouvindo tudo e pede para ele não criar problemas com isso. É o mesmo chá independente da embalagem. Ele então oferece o copo que ele está bebendo, mas Fazilha devolve e diz que não o quer. Seida entra na cozinha do refeitório, lava o copo e serve o chá Fazilha. Aí ela diz que as pessoas têm muita dificuldade em pensar em que tipo de copo uma bebida é servida. Fazilha diz que isso é importante para ela e se senta à mesa. Seida apenas olha para ela. Sirin diz ao pai que não acredita que um dos vizinhos esteja flertando com ele e o outro peça o prato que emprestou à mãe quando ainda nem a enterraram. Os dois vestem os casacos e vão embora. Casa. Enver tenta acalmar a filha, mas de repente Sirin começa a gritar no meio da rua que estão todos amaldiçoados e ela espera que morram logo. Ela xinga os dois vizinhos que vieram visitá-los e avisa a todos que ainda não é o funeral da mãe e que um deles estava flertando com o pai.
Em ver não aguenta e corre de volta para casa, Sirin o impede e pede desculpas, mas em ver agarra seus braços para tentar bater nela, de repente em ver vê a Tice na sua frente e decide se acalmar e abraçar sua filha. Quando ele vira seu olhar novamente, a Tice já se foi. Em ver e Sirin recomeçam a viagem para o hospital. Fazile liga para uma responsável por uma empresa de assistência e pergunta se há mais alguém que possa cuidar de seu filho. A mulher ao telefone responde que ninguém de sua equipe quer trabalhar com o Sr. Raif, seria melhor se ela pedisse ajuda em outra empresa. Fazile agradece e desliga a ligação. Vemos que Raif procura algo para comer em sua cozinha, só encontra cereal e come um pouco, mas depois joga tudo fora. Fazile conta a Eyal que a mulher que ele mandou para sua casa não conseguiu se dar bem com seu filho, e Eyal conta a ele. Ela diz que Raif na verdade a expulsou de casa, até a enfermeira ligou para ela chorando. Fazile pede desculpas e diz que o filho é uma pessoa difícil e muito sensível. Ela pergunta se ele pode encontrar outra pessoa, alguém que possa se dar bem com ele. E Eyal pede desculpas, mas não conhece ninguém. Fazile diz que está bem e pergunta se seria possível passar mais uma noite no hospital, já que não quer voltar para casa sem antes encontrar alguém que cuide do filho. E Eyal diz que pensou que gostaria de ficar com Raif, mas Fazile diz que ela não pode fazer nenhum esforço ou cuidar bem dele, ela deve cuidar da própria saúde para ficar com ele por muitos mais anos. E Eyal diz a ela que entende e informa que realmente tem alguém em mente que pode ajudá-la. Poucos minutos depois, Eyal entra no quarto de Bahar e pede às crianças que deixem os pais descansar. Esta noite eles ficarão com ela e amanhã poderão visitá-los novamente. Seida avisa que não é necessário, pois ela pode levá-los para seu apartamento e cuidar deles. Bahar concorda e diz a Eyal que Seida pode cuidar muito bem das crianças, e Eyal diz que isso não será possível já que Seida tem uma entrevista de emprego hoje. Seida diz que não vai a lugar nenhum agora e não vai deixar as crianças sozinhas. Bahar avisa a amiga que em alguns dias ela ficará bem e tudo voltará ao normal. Ela deveria aproveitar e comparecer à entrevista. Seida pergunta a Eyal qual é o trabalho e Eyal responde que é cuidar de um homem de 32 anos. Os dois saem e caminham pelo corredor em direção ao quarto de Fazile. E Eyal diz a ele que espera que o paciente seja correspondido e que lhe paguem um mês inteiro, mesmo que ele trabalhe apenas alguns dias. Uma enfermeira sai do quarto e informa a Eyal que a paciente está dormindo. O médico diz que era melhor deixá-la descansar então e pede para Seida conhecê-la melhor em casa. Ela lhe manda o endereço. Seida se encontra com Henry e conta que Eyal conseguiu um emprego para ela como cuidadora. Henry diz que seria melhor se ela voltasse a trabalhar com ele no refeitório. Seida agradece, mas prefere não voltar a lidar com a mãe e está entusiasmada com um novo emprego. Henry se oferece para levá-la ao endereço que Eyal lhe enviou e Seida lhe pede um momento, pois precisa pedir algum dinheiro a Arif. Henry diz que lhe dará tudo o que ela precisar e os dois saem do hospital. Nizam e Doruk se despedem dos pais para passar a noite na casa de Eyal. Dizem ao pai o quanto o amam e beijam uma de suas mãos. Sarp pede que nunca esqueçam que eles são a vida dele e que ele os ama. As crianças sorriem e vão embora com Eyal. Bahar começa a chorar e Sarp pergunta o que há de errado. Ela diz que felizmente Eyal levou as crianças porque ela não aguentou mais. Ele quer ver sua mãe e sente muita falta dela. Seida e Henry estão no carro. Henry conta-lhe que falou com uma mulher que está com Arif, que é advogada, porque se Gulten não quiser dar-lhes Arda terá que levá-la a tribunal. No entanto, Kisme disse-lhe que deveria fazer um teste de paternidade. Seida se sente ofendida e pergunta se ele está falando sério sobre isso. Ela nunca lhe pediu nada por Arda. Henry diz que só quer a custódia do filho e não pode levar Gulten a tribunal sem essa prova. Seida discorda, mas Henry avisa que era preciso estar com o filho. Eles chegam ao endereço e Henry dá dinheiro a Seida. Dentro de casa vemos que Raif está repreendendo a mãe por contratar pessoas que não são profissionais. Fazile diz que eles confiam no julgamento de Eyal e diz que a mulher que ele enviou é muito inteligente. Ele também diz ao filho que se ele não gosta que a pessoa volte para casa, pelo menos para não machucá-lo. Raif diz a ele que não pode evitar machucar pessoas estranhas que vão à sua casa. A campainha toca e ele desliga a ligação. Raif abre a porta e pergunta à mulher qual é o nome dela. Ela se apresenta como Seida e diz que está ali para fazer o trabalho. Raif pede que ele mostre as mãos antes de entrar, especificamente as unhas.
Seida pergunta se eles estão na escola. Isso é ridículo. Raif tenta fechar a porta, mas Seida o impede e mostra as unhas com esmalte vermelho incompleto. Ela se aproveita dele olhando as unhas e entra rapidamente em casa. Raif furioso manda que ele vá embora agora mesmo, pois não pode trabalhar com ele com aqueles pregos. Seida o ignora e enquanto pega algumas coisas ela conta que o Dr. Yeo pediu para ela se dar bem com ele, então ela não pode ir embora. Raif a persegue até a sala de jantar e pede que ela saia novamente. Seida avisa que não está brincando, deixou a amiga doente no hospital e enxugou as lágrimas para ir para lá porque precisa muito do emprego. Disseram que ela teria que cuidar de uma criança mal-humorada e ela concordou. A única que pode tirá-lo de lá é a mãe e ela voltará do hospital amanhã. Raif, surpreso, diz que ela é uma mulher com pouca escolaridade. Bahar recebe uma ligação, é uma pessoa que pergunta se ele é mãe de Nizam e Doruk Sesmele. Ela diz que sim e fala por um momento. Aí ela desliga a ligação. Sarp pergunta o que aconteceu e Bahar conta que o Sr. Nezir pagou a mensalidade de Nizam e Doruk em uma escola particular até o dia em que terminarem. Eles ligaram para ela porque querem vê-los logo para matricular os filhos em escola. Sarp discorda, mas Bahar diz-lhe que a educação das crianças é o mais importante. É uma boa escola onde vão aprender até mais 2 idiomas. Sarp diz que não podem aceitar o dinheiro daquele homem. Ele provavelmente só quer que sua família dependa dele. Bahar diz a ele que Nezir tinha um vínculo muito especial com Doruk e os amava muito. Sarp diz a ele que se ele fosse um bom homem, então Nezir não teria tirado todo o seu dinheiro ou impedido de dar uma boa educação aos seus próprios filhos. Bahar diz que é verdade e eles pensam. Kisme entra no quarto de Bahar e Sarp. Ela diz a Bahar que veio porque precisa pedir um grande favor a ele sobre o acidente. Naquele dia Arif cruzou o sinal vermelho porque estava nervoso enquanto dirigia e por isso aconteceu o acidente. Ela diz a Bahar que o testemunho dele é muito importante, porque se for apresentada uma queixa contra Arif, ele terá grandes problemas. Fazilha não fará reclamação e cuidará do resto das coisas que forem necessárias. Bahar e Sarp apenas ficam em silêncio e pede que pensem a respeito e antes de partir ele lhes dá suas condolências por Atice e diz que sim. Também lamenta muito o que aconteceu com Sua. Sarp pergunta o que aconteceu com ele e Kisme conta a verdade. Enquanto isso, vemos que Munir conta a Piril que Nezir descobriu o plano de Sua de tirar todo o dinheiro de Sarp para destruí-lo e deixá-lo sem recursos. Piril não consegue acreditar que seu pai fosse capaz de tanto. Em seguida, Munir avisa Piril que ele deve ir ao aeroporto com os filhos ou perderá o voo. Piril agradece todos os anos de serviço, mas não vai continuar trabalhando para sua família porque quer deixar para trás tudo que o lembra do passado amargo de sua vida, só quer começar um novo capítulo com seus filhos. Munir diz que está tudo bem. Antes de sair esclarece a Piril que Sua pretendia devolver o dinheiro a Sarp, mas não conseguiu. Talvez ela consiga. Piril apenas pede para ela sair agora e Munir obedece. Enver e Sirin entram no quarto de Bahar, que está de pé enquanto dorme. Sirin e Bahar se cumprimentam e se abraçam. Enver diz com entusiasmo que gostaria que Atice os visse assim agora. Sarp abre os olhos e também os cumprimenta, depois dá-lhe suas condolências e Enver agradece. Bahar diz à irmã que de agora em diante só há uma coisa que eles podem fazer pela mãe. Eles têm que amar um ao outro e se unir. Ela está pronta para fazer de sua irmã e para que ela seja uma verdadeira tia de Nizam e Doruk. Sirin pega suas mãos e sorrindo diz que concorda. Bahar pede que ela esqueça tudo o que aconteceu no passado e os dois se abraçam enquanto Sirin observa atentamente. Para Sarp. Uma enfermeira chega para trocar a medicação de Sarp e diz que espera que a frequência cardíaca dele caia dessa forma. Sarp agradece. Enver pergunta onde estão as crianças e Bahar responde que elas ficarão com Yale porque Seida conseguiu um emprego como cuidadora. Enver diz a ele que eles devem preparar o funeral e Bahar diz que irá com eles. Antes de partirem, veem que Sirin está sentado ao lado de Sarp e pede desculpas por todos os danos que causou. A louca ondulada promete ser uma pessoa melhor para toda a família. Sem que Sarp perceba, ela manipula o conta-gotas para que o remédio usado para controlar sua pressão alta não passe. Espera que ele descanse. Ele então se levanta e sai da sala com Bahar e seu pai. Seida traz comida para Raif para a mesa e conta que preparou o que pôde com o pouco que tinha na geladeira. Raif pede que ele traga um guardanapo e leve a salada porque ele não come cebola crua.
Seida lhe entrega o guardanapo e Arif experimenta a comida, mas depois diz que não gostou de nada do prato. Ele ordena que ela faça um sanduíche para ele e jogue fora a comida ou faça o que quiser com ela. Seida apenas suspira e obedece. Bahar vai ao quarto de Fazila e se apresenta. A venerável velha diz-lhe que sabe muito bem quem ele é e pede-lhe que se sente. Então ela diz a ele que sente muito por sua mãe e Bahar agradece. Ela diz que veio pedir desculpas porque sabe que não fará queixa contra Arif. Fazila diz a ela que ela não gosta de julgamentos de qualquer maneira, embora pareça estranho que ela não vá fazer isso, já que o carro ultrapassou o sinal vermelho, sua mãe morreu e ela e seu marido ficaram gravemente feridos. Bahar diz que Arif estava em pânico porque estava a caminho do hospital para buscá-la, por isso ela não o culpa, já que ele estava apenas tentando ajudá-los. Fazila diz que ele poderia ter sido mais cuidadoso. Bahar explica que todos estavam muito nervosos e ansiosos porque temiam que sua doença tivesse voltado. Se ele tivesse tomado mais cuidado e tivesse ido ao médico desde que começou a se sentir mal, nada disso teria acontecido. Ele não gosta de procurar culpa onde não há nenhuma. Fazila diz a ela que ela é uma mulher com um coração tão grande e bondoso que não há espaço para vingança. Ela realmente é uma mulher de sorte. Bahar sorri ao dizer que ninguém havia lhe contado isso. Na verdade, ela é famosa por ser azarada, mas agora que diz isso, ela acredita. Antes de partir para Bahar, ela conta a Fazila que leu todos os seus livros ao longo da vida e é uma grande fã, embora não tenha tido a sorte de ler suas últimas obras. Fazila avisa que não perdeu nada e que não escreverá novamente por muito tempo. Bahar diz a ele que isso é muito triste. Então ele se despede e agradece novamente por Arif. Enquanto Bahar caminha pelo corredor do hospital, ouvimos sua voz dizendo que quando ela era pequena seu pai lia suas histórias algumas noites quando alguém lhe pedia para descrever a felicidade, então ela se lembra daqueles momentos incríveis. Ela sempre disse a todos que queria ser um escritor. Sonhei em ser um e ter uma mesa grande com uma máquina de escrever enorme. Ele sonhava em ter toneladas de papel e tinta, sua imaginação já estava pronta para dar tudo de si. Bahar entra em seu quarto e Sarp diz que sente muita falta dos velhos tempos quando os dois deitavam na cama e sonhavam o tempo todo. Bahar sorri e ele diz que lembra que eles planejaram tudo o que queriam fazer à medida que envelheciam. Sarp diz que eles desejavam passar o resto da vida com ele, ele achava que seria romântico envelhecermos juntos, vendo como suas rugas apareceram uma por uma e seus cabelos ficando grisalhos. Ele começa a chorar e pergunta se eles podem sonhar com isso novamente. Bahar diz que está tudo bem e que ele vai começar de onde parou. Ela conta sobre um sonho em que Sarp voltou para casa depois de uma reunião com os professores de Doruk. Ele conta a Bahar naquele sonho que Doruk estava se comportando muito mal na escola e Doruk os estava ouvindo da porta. Sarp pergunta a Bahar se ela realmente sonhava com isso quando ele estava fora e ela responde que sim, pois gostava de pensar que eles tinham problemas normais como qualquer família. E que Doruk conhecia seu pai, eles conversavam sobre seu dia a dia e até ficaram com raiva por coisas estúpidas. Bahar pergunta o que ele sonhou quando não estavam juntos. Sarp conta que sonhava que estavam todos acampando juntos enquanto Bahar sofria porque não gostava de acampar e lutava com uma vespa. Ele ensinou seus filhos a conviver com a natureza. Os dois riem ao ouvir esse sonho. Depois de algumas horas a noite cai e Bahar e Sarp ainda conversam sobre sonhos. Sarp e Bahar criam outro sonho em que estariam no mar, nadando todos juntos, até com Ali e Omer. Sarp ensinaria a dar aos filhos e a fazer lindos castelos de areia. Bahar sorri ao ouvir isso e diz que ele deveria fechar os olhos e descansar. Mas Sarp, um pouco fraco, garante que não está cansado e pede que continue. Enver está assistindo televisão com Sirin e percebe que a Tice está ao lado dele. O homem se levanta e a segue em direção ao pátio da casa. Ele diz a ela que estava com muito medo porque pensou que nunca mais a veria. A Tice sorri e pergunta como ele está. Enver responde que só está tudo bem quando ele pode vê-la. Ele pergunta onde ela esteve todo esse tempo e por que ela desapareceu de repente. A Tice diz a ela que ela tem coisas para fazer e um confuso Enver a lembra que ela está morta. Ela não entende o que deve fazer. Você foi ao salão de beleza? A Tice ri e diz que finalmente o notou. Ela queria ficar mais bonita para ele. Enver diz a ela que para ele ela não mudou e sempre foi igualmente bonita.
Atice diz ao marido que ele precisa se acostumar a viver sem ela. Enver responde que isso é impossível e pede que ele o visite todos os dias para conversar e rir juntos. Sirin está na sala e se pergunta por que seu pai não volta. Ela caminha em direção ao pátio e se aproxima lentamente até perceber que ele está falando sozinho. Sirin fica assustado ao vê-lo. No hospital, Bahar está com Sarp conversando sobre um sonho que tem sobre a formatura de Nizam. Ele quer que toda a família compareça e que nesse dia sua filha seja a mais feliz do mundo. Ao mesmo tempo, vemos Nizam se levantar e sair da cama na casa de Eyal e caminhar até tropeçar e cair no chão. Ela começa a chorar. Bahar termina de falar e olha sorridente para Sarp, que está de olhos fechados. Ela pensa que ele está dormindo, bebe um pouco de água e se prepara para dormir, mas primeiro decide beijá-lo. Bahar sente seu rosto frio e liga várias vezes, mas ele não responde. Muito assustada, ela sai correndo do quarto e grita por socorro, depois volta para a cama e liga novamente para ele, pedindo para ele não brincar e não fazer isso com ela. Os médicos entram e pedem que Bahar seja retirado da sala. Eles começam a tentar reanimar Sarp e Bahar fica gritando lá fora dizendo que não consegue respirar e que seu peito dói muito. Fazil escuta tudo e a observa preocupado da porta de seu quarto. Os médicos rapidamente tiram Sarp do quarto e Bahar os persegue gritando e chorando sem parar. As enfermeiras devem tê-lo e forçá-lo a sentar-se. Fazil toca seu ombro e pede que ele se acalme, mas Bahar enlouqueceu e diz saber que Sarp está morto. Doutor Eyal tenta acalmar Nizam, que não para de chorar. Ela e Doruk acham estranho a menina chorar tanto por causa de uma simples pancada. Eyal recebe uma ligação do hospital que a deixa sem palavras. Bahar começa a falar sozinha. Ela diz muito nervosa que há poucas horas Sarp prometeu que não a deixaria sozinha novamente. Eles sonhavam em fazer coisas juntos. Eles estavam planejando acampar com as crianças, mas de repente ele deixou ela e os filhos sozinhos mais uma vez. Bahar começa a gritar dizendo que tem o direito de ser louco. Ele só quer se matar e não se importa se as pessoas souberem que ele enlouqueceu. As pessoas não têm ideia de como suas vidas têm sido complicadas, por isso não ousam dar a sua opinião, simplesmente não entendem. Bahar começa a dizer mais bobagens. Ela afirma ter um fusível na cabeça que a qualquer momento vai explodir e destruir tudo em seu caminho. Ele não quer continuar lutando porque não vale a pena. Ele então se contradiz dizendo que não pode permitir que ela exploda por apenas um motivo. Fazil intervém dizendo que o motivo são os filhos. Bahar diz que é verdade, mas não suporta ter que esconder seus sentimentos daquelas crianças estúpidas. Você não pode ficar com raiva, rir, chorar, gritar, morrer ou enlouquecer porque seus filhos estúpidos ficariam com raiva. Bahar começa a chorar e diz que também é uma menina. Bahar não consegue acreditar que ela tenha que vivenciar a morte de uma pessoa duas vezes. Para seu marido a dor da primeira morte não foi suficiente. Ele voltou e morreu de novo. Ele é um homem egoísta. Fazil pede para não perderem as esperanças, já que estão internados e ainda não sabem se ele morreu. Bahar pergunta se isso é verdade, então por que ele está sentindo tanta dor? Fazil responde que é por medo de perdê-lo. A médica se aproxima de Bahar e confirma que Sarp está morto, o que a deixa chocada. Poucos minutos depois vemos que Bahar está encostada no ombro de Fazil. Ela fica um pouco mais calma e pede a Deus que a acorde daquele pesadelo porque ela só quer ver a felicidade. Ela também diz que não tem mais forças para aguentar. Não mais. Bahar respira fundo. 3 meses depois, Bahar está deitada com os filhos na grama do campo. Doruk olha para a barraca de acampamento atrás deles e dela sai uma bola. O menino corre atrás dela enquanto Bahar e Nizam vão atrás dele. A bola cai em um lago, mas eles conseguem tirá-la e começam a jogar. Da mesma forma, Seida chega e se surpreende ao ver Arif sentado em frente ao refeitório. Ela o abraça muito feliz e o recebe de volta em casa. Aí ele pergunta por que ele não contou que vinha buscá-lo. Arif apenas diz que está tudo bem. Eles se sentam e ele pergunta se ela tem emprego. Seida responde que depois do ocorrido ela teve que deixar o emprego. Então Arif pergunta como ela conseguiu dinheiro para sobreviver. Seida responde que emprestou para todo mundo. Além disso, ela conta a Arif que já foi a várias entrevistas de emprego, mas nunca ligam para ela. Ela conta a ele que Bahar foi acampar com as crianças, mas Arif apenas diz a ela que está bem.
Arif vê Talat chegar e se despede de Seida. Ela pergunta para onde ele vai e Arif informa que o dono do café agora é Talat, pois lhe devia dinheiro porque o carro lhe pertencia no dia do acidente. Eles caminham em direção ao prédio e veem um homem descendo as escadas acompanhado de uma mulher, muito sorridente. Arif pergunta a Seida quem eles são e ela responde que ele deveria perguntar a seu pai Yusuf para que ele pudesse ver que tipo de pessoas ele deixa morar lá. Sirin chega na casa de Yale e avisa que foi falar sobre seu pai. Yale pergunta o que está acontecendo e Sirin lhe diz que Enver está com dor de cabeça porque ele sempre fala sozinho, como se houvesse alguém na frente dele. Pelo que viu, parece que seu pai está falando com sua mãe. Ao descobrir, pergunta o que há de errado, mas ele nega o que está acontecendo e age como se não fosse nada. Ela está realmente preocupada com ele. Yale diz que não podem dizer com certeza se ele está louco, mas obviamente há um problema. Sirin pergunta o que deveriam fazer. Enver está deitado na barraca de acampamento, tem a Tícia ao seu lado que lhe diz que eles deveriam ter mais cuidado, pois Sirin começa a suspeitar deles. Ela ouviu falando sozinho e está preocupada que ele fique ainda mais confuso. Enver diz que eles deveriam contar a verdade para a filha para que ela relaxe e eles resolvam de alguma forma. Os dois sorriem. Arif pergunta ao pai se alguém se mudou para o apartamento de cima enquanto ele estava fora. Yusuf responde que não, porque todos os inquilinos já estão ocupados. Arif pede que ele se sente e diz que acabou de ver um casal saindo do prédio e não sabe quem são. Seida pediu que ele perguntasse. Yusuf diz que não sabe porque não é o vigia do prédio. Além disso, Seida não pode dizer nada porque não paga o aluguel há meses, assim como Bahar. Ele não tem o direito de reclamar com eles e eles nem recebem dinheiro da cafeteria que ele deu a Talat. Arif pergunta novamente quem são essas pessoas e Yusuf confessa que de vez em quando aluga o apartamento que pertencia a Sarp para quem pede. Arif lembra que Sarp pagou 6 meses de aluguel adiantado, mas Yusuf diz que mal podem esperar que aquele homem volte dos mortos. Além disso, você só aluga por algumas horas e as pessoas saem rapidamente. Arif grita com ele que o prédio não é um bordel e que ele tem que respeitar isso. Se quiserem dinheiro, terão que trabalhar como qualquer outra pessoa. Yusuf diz que está velho demais para trabalhar e vai para seu quarto. Mais tarde, Yusuf vai até o apartamento de Seida e pede que ela o deixe entrar para conversar sobre algo importante. Os dois sentam na sala e Yusuf coloca a mão na perna de Seida. O velho cocoliso diz sorrindo que sabe que ela não pode pagar o aluguel, eles podem chegar a um acordo para que ela não precise mais se preocupar com isso. Seida também sorri para ele e diz que não consegue acreditar. Ela pede que ele espere por ela em seu quarto e ela irá com ele em um momento. Yusuf, entusiasmado, vai até o quarto e tira a roupa. Aí Seida entra, pega as roupas de Yusuf e joga pela janela. Ela grita com ele que não é a mesma mulher de antes e manda ele sair do apartamento dela ou ela vai bater nele. Yusuf desce rapidamente e pede a Arif para abrir a porta. Ele pergunta onde estão as roupas dela e Yusuf responde que está muito chateado e se veste, sai para a rua e pega as roupas que Seida jogou fora enquanto ela lhe diz da janela que espera que ninguém sofra o mesmo vergonha. Bahar, Enver e as crianças estão acampando e recolhendo lenha para a fogueira. Bahar e Enver observam as crianças brincando e dizem que quando você é criança é muito fácil esquecer as preocupações com uma pequena risada, à medida que a pessoa cresce é mais difícil esquecer. Enver olha para a filha e pergunta o que ela achou da escola infantil. Bahar diz que ainda não decidiu e só tem até amanhã. Enver diz que é uma boa escola onde ensinam inglês como se fosse sua língua materna. Bahar diz que é verdade, mas é um lugar muito caro e ele ainda precisa pensar em transporte, livros e uniformes. Enver pergunta o que fará quando receber o dinheiro de Sar. Bahar diz que dará metade para Ali e Omer e o restante seria suficiente para pagar as mensalidades escolares de um ano, além de aluguel e alimentação. Ela olha para os filhos e diz que gostaria de mandá-los para uma escola particular para que tenham pelo menos um ano para aprender tudo o que puderem. No entanto, ficariam deprimidos se no final do ano descobrissem que não poderiam continuar. Bahar pede aos filhos que coloquem mais lenha porque o fogo está se apagando. Doruk coloca tanto que o fogo se apaga e Bahar. Ele pede a Enver para ajudá-los a ligá-lo novamente. Enver tenta o seu melhor, mas falha. Seida está limpando sua casa e ouve uma batida na porta. Ao abrir ela vê Arif que a informa que Yusuf está alugando o apartamento de Sarp há horas.
Ele então pergunta se Bahar sabe. Seida responde que não, nem é capaz de contar a ele. Arif diz que se encarregará de resolver esse problema e pede que ela não jogue a roupa do pai na rua da próxima vez, mas que avise se isso a incomoda. Seida pergunta o que ele vai fazer agora que não tem refeitório. Arif responde que não sabe, mas espera encontrar algo em breve. Seida avisa que Henry está procurando alguém que o ajude, pois está abrindo um novo restaurante e não tem tempo para cuidar do café. Você precisa de alguém que saiba administrar as contas. Arif diz a ela que vai pensar no assunto e Seida diz que primeiro precisa contar algo importante para ele. Ao mesmo tempo, vemos que o café Sirin de Henry também funciona lá. A maluca ondulada cumprimenta Henry quando ela chega e traz um café para sua mesa. Sirin conta a Henry que sua mãe foi ao refeitório, mas não contou que ele havia levado Bahar para acampar. Henry agradece. Ele recebe um telefonema de Seida que lhe diz que tem Arif em mente para o trabalho que ele lhe falou. Ele é um homem bom, limpo e respeitoso. Henry diz que confia em Arif e pede que ele venha amanhã conversar. Seida agradece e desliga a ligação. Seida vai até o quarto do filho para guardar o aspirador e vê um enfeite de cabelo muito elegante sobre a mesa. Seida pega e lembra do dia em que trabalhava como cuidadora de Raif. À noite ela disse a ele que ficaria no quarto de hóspedes e lá encontrou um armário cheio de lindos vestidos e acessórios. Seida vestiu um casaco com entusiasmo e enfeitou a cabeça. Seu telefone tocou e quando ele atendeu recebeu a terrível notícia da morte de Sar. Seida saiu correndo com um enfeite na cabeça, muito chateado e chorando. Ela disse a Raif que ele tinha que ir embora imediatamente, pois ela não podia deixar a amiga sozinha. Raif apenas olhou para ela. Fazília acompanha outra enfermeira que não pôde trabalhar com Raif. Fazília vai até a cozinha e tenta fazer algumas tarefas, mas é difícil porque ela está com dores e não consegue se esforçar. Ela recebe uma ligação de Yale perguntando por que ela não foi aos exames de fisioterapia. Fazília responde que não conseguiu ir porque não consegue se mover sem sentir dor e não teve tempo de sair porque não encontrou alguém que cuidasse de seu filho. Yale diz que pode ligar para a mulher chamada Seida, que cuidou dele e que teve que sair por um incômodo. Fazília responde que não a conheceu, mas segundo palavras do filho, ela não é uma mulher profissional. Yale diz que está bem e pede que ele cuide de sua saúde. Fazília desliga e tenta alcançar uma panela que está bem perto do chão, mas a dor a faz gritar. No acampamento, Bahar e Enver tentam acender a fogueira há horas, sem sucesso. Bahar tenta acendê-lo esfregando um pedaço de pau em outra superfície e fica muito exausto. As crianças começam a dizer que estão com fome e Bahar pede novamente a Enver o isqueiro. Ela tenta por alguns minutos até que finalmente consegue colocar fogo na lenha. Todos sorriem muito felizes. Enquanto isso, Fazília está descansando e Raif diz que pelo menos agora ele consegue entender como se sente sem poder se mover. Fazília diz que não precisa ter problemas nas costas para entender o filho. Raif está com um livro nas mãos e conta à mãe que, pelo que viu, seus melhores trabalhos como escritora foram os primeiros que ela escreveu. Então, quem ficou famoso quando estava perdendo o talento? Ele se aproxima um pouco mais e conta que as pessoas acham que ela parou de escrever porque se dedicou a cuidar do filho inválido, mas o que não sabem é que ela aproveitou aquele acidente para esconder o fato de não ter escrito como deveria. Assim como antes, o pior de estar imobilizado é que você não consegue ouvir os fatos, só consegue deitar e ouvir os outros. A campainha toca e Raif se aproxima da porta para abri-la. Vemos que é Seida quem lhe conta que só foi trazer algo que levou por acidente. Fazília pergunta da sala quem ela é e Seida entra rapidamente dizendo que foi ela quem cuidou de Raif por um dia, mas que ela teve que se ausentar por motivos imperiosos. Ela entra na sala e ao ver Fazília pergunta se eles já se conheciam. Fazília lembra que eles se viram no refeitório do hospital, embora não tenham tido o melhor encontro. Ela pergunta por que ele veio. Seida diz que ele trouxe algumas coisas que pertencem a ela e pergunta se já encontraram alguém para cuidar do filho. Raif intervém e diz que não encontraram ninguém, se ela tiver interesse pode voltar. Fazília diz ao filho que eles deveriam discutir o assunto primeiro entre si, mas Raif responde que isso não é necessário. Fazília diz que está bem e Seida tenta abraçá-la emocionada, mas Fazília grita de muita dor. Raif avisa Seida que eles estão com um pouco de pressa para que ela os ajude já que sua mãe não consegue se mexer. Fazília pergunta o que ele tem na bolsa e Seida, um pouco envergonhada, mostra o chapéu que pegou.
Ela avisa que já sabe onde colocar e vai para o quarto. Vemos que Raif sorri ao ver como sua Seida incomoda sua mãe. As crianças estão dormindo e Bahar está sentado com Enver em frente à fogueira. Ele diz a ela que acampar é uma boa ideia, embora seu humor tenha mudado um pouco. Bahar diz que eles gostariam que todos estivessem com eles. Enver diz a ele que sua esposa Tissa está sempre com ele, na verdade ela está e isso não é mentira. Bahar diz que às vezes sente que a mãe também está com ela, assim como Sarp. No final das contas ela gosta de conversar consigo mesma pensando que eles estão com ela e conta como foi e tudo o que ela fez. Enver pergunta se ela também consegue vê-los e Bahar, sorrindo, diz que sim, ele viu sua mãe na noite do funeral dela e Sarp há apenas alguns dias. Enver diz com entusiasmo que achava que estava enlouquecendo, mas... agora que você sabe que é muito bom. Bahar diz que sempre se perguntou por que os via em seus sonhos, mas então viu Sarp tão bonito e feliz que entendeu que ele estava bem e também viu sua mãe que parecia muito jovem. Enver apaga o sorriso do rosto ao saber que Bahar se referia apenas aos sonhos e não à realidade. Ele observa que a Tissa aparece atrás de Bahar e caminha em direção à floresta. Enver apenas olha para ela com tristeza e Bahar pede para ela apagar o fogo e ir dormir. Bahar acorda e sai da tenda. Enquanto caminha ouvimos sua voz dizendo que as pessoas o aconselham a esquecer seu passado, mas o que eles não sabem é que mesmo que as marcas do passado sejam apagadas, é impossível se livrar disso. Vemos o caixão de Sarp sendo enterrado. Bahar diz que essas marcas não vão desaparecer e ficarão com ela para sempre. Ela cai no chão e toca a terra com as mãos. Bahar respira fundo e se lembra do momento em que o médico veio até ela e deu a má notícia sobre a morte de Sarp. Bahar deu um grito de partir o coração e chorou. Arif voltava para seu quarto com a policial e quando a viu tentou se aproximar para saber o que estava acontecendo. Bahar gritou com ele para ficar longe dela e deixá-la em paz. Depois abraçou Fazília novamente enquanto chamava incessantemente pela mãe. Bahar toca a terra ao seu lado tentando se sentir próximo da terra que cobre o corpo de Sarp. Ela se lembra do dia do funeral de Atis e Sarp e sente que também está sendo enterrada. De repente ela acorda assustada e vê que são seus filhos colocando flores nela. Bahar se levanta e diz que irá preparar o café da manhã. Enver pergunta se ele se sente bem. Bahar diz que todas as manhãs se sente muito mal, mas com o passar das horas ele melhora. Ao abrir os olhos vê que é um dia novo e completo para viver, mas não sabe o que fazer e só sabe que precisa sair da cama. Todas as manhãs são assim, chamam as crianças para virem tomar o café da manhã. Por outro lado, vemos que Fazília acorda e ouve uma mulher cantando em sua casa. Ela percebe que é Seida e tenta ligar para ela, mas Seida não a ouve. Com muito esforço e dor, Fazília se levanta e sai do quarto. Ela vê que Seida está limpando as janelas e pede que ela desça dali, pois esse não é o seu trabalho e é muito perigoso para ela fazê-lo. Seida obedece e Raif se aproxima deles dizendo que fizeram muito barulho. Fazília pede que Seida vá até a cozinha explicar como eles tomam café da manhã, mas Seida diz que já preparou o café da manhã e vai colocar na mesa. Ela vai até a cozinha. Fazília diz ao filho que se pudesse não permitiria que aquela mulher trabalhasse um único dia em sua casa, mas eles precisam dela. Ela vai até a cozinha e pede a Seida que leve o café da manhã para o terraço. É tradição comer lá sozinho com o filho. Seida diz que está bem. Fazília pergunta como está Bahar e Seida diz que está muito mal. Na verdade, tem sido difícil. Poucos minutos depois vemos que Fazília e Raif já estão à mesa comendo. O escritor pede que Seida saia e ela ligará para ela quando precisar. Seida obedece, mas antes de sair é imprudente e pergunta por que só os dois estão tomando café da manhã e não com o marido e pai do filho. Fazília diz que ela não deve perguntar sobre coisas que não são da sua conta, pois seria melhor se ela de agora em diante não pergunte nada sobre a vida deles. Seida entende e vai embora. Raif olha atentamente para a mãe e os dois permanecem em silêncio. Henry foi buscar Enver, Bahar e as crianças e agora eles estão voltando para a cidade em seu carro. Doruk diz que voltará para a escola em breve. Henry sorrindo diz que sabe, é a melhor escola de Istambul e ele tem certeza que eles poderão falar inglês no verão. As crianças estavam se referindo à escola normal e Enver tenta mudar de assunto, mas Henry continua dizendo que aquela escola tem até piscina e eles podem andar a cavalo. Nizam pergunta a qual escola ele está se referindo e Bahar ele
Apenas diz que Henry está confuso. Nizam sorri e diz à mãe que provavelmente está tentando esconder a surpresa. As crianças agora não param de perguntar em que escola irão. Bahar confessa para eles que não foi ela quem preparou tudo, mas sim Nezir, que os matriculou em uma excelente escola. Embora se não quiserem sair da escola em que estão podem ficar, pois lá tem seus professores e amigos. Nizam diz que não tem problemas em mudar de escola e que uma melhor seria incrível. Bahar não tem escolha senão dizer aos filhos que assim será. Eles chegam na casa de Enver, que se despede, sai do carro e suspira antes de entrar em casa. Então Henry leva Bahar e os filhos para seu apartamento. Começam a desmontar as coisas e Arif sai do prédio. As crianças o veem e correm para abraçá-lo. Bahar apenas olha para ele e diz que é bom que ele tenha voltado. Ele agradece. As crianças felizes pedem que ele entre em casa com elas, mas Arif diz que tem coisas para fazer e deve ir embora. Bahar e as crianças sobem para seu apartamento. Henry pede a Arif que venha amanhã ao refeitório para conversar. Arif diz que tudo bem e eles se despedem. Fazil está assistindo TV com o filho e diz que disse a Seida que ela não precisava passar a noite com eles e que ele ainda não foi embora. Seida entra na sala e pergunta se lhes oferecem mais alguma coisa antes de sair. Fazil responde que não, mas Raif diz que quer um café e nada de açúcar. Seida sorri e diz que vai preparar agora mesmo. Fazil pergunta ao filho por que ele vai tomar café a essa hora se ele nem gosta. Raif responde que só estava com um pouco de vontade. Depois de um tempo, Raif está tomando seu café. Seida se aproxima e avisa que irá embora, mas pode ficar se precisarem. Fazil diz que não e lhe deseja boa noite. Seida caminha lentamente até a porta, calça os sapatos e sai. Fazil lembra que havia prometido entregar Seida para ela pegar o ônibus, mas como não conseguiu mais encontrá-la, diz que entregará a ela amanhã. Sirin termina a jornada de trabalho no refeitório e se despede de Henry, entrega-lhe o primeiro pagamento em um envelope e avisa que vai esperar ela trabalhar amanhã. A maluca ondulada diz que está bem e sai do local. Ela liga para o pai e pergunta o que ele está fazendo. Enver conta que estava fazendo compras e já está voltando para casa. Sirin diz que irá à casa de Bahar porque prometeu comprar um bolo para os sobrinhos com o primeiro pagamento. Enver a parabeniza por isso e os dois se despedem. Enver entra em casa e começa a ligar para Tisse. Ele avisa que tem boas notícias, sua filha Sirin foi visitar Bahar. Eles estão se dando bem e podem passar algumas horas sozinhos sem serem incomodados. Ele fica ligando para Tisse e a procura por toda a casa. Leva as compras para a cozinha e diz que vai preparar algo delicioso para eles comerem enquanto assistem TV. Sirin chega na casa de Bahar e cumprimenta a todos. Ela dá a eles o bolo que prometeu comprar e Bahar agradece. Ela coloca dentro da geladeira para comer depois do jantar. Sirin percebe que a geladeira está vazia e diz a Bahar que se ele precisar de dinheiro para comprar comida ela pode emprestar, pois são irmãs. Bahar diz a ele que não é necessário. Sirin diz-lhe que ouviu dizer que Arif foi libertado da prisão. Não podem permitir que ele seja libertado e devem denunciá-lo novamente, pois ele assassinou 2 pessoas. Bahar o lembra que o que aconteceu foi apenas um acidente. Arif estava apenas tentando levá-la ao hospital e se ela não tivesse desmaiado nada disso teria acontecido. Ela pede a Sirin que não desconte em Arif. Se ele quer culpar alguém então deveria culpá-la. Sirin diz em voz baixa que sua irmã será a próxima a morrer e então Bahar diz para ela não continuar falando sobre isso. Bahar pega o celular e diz que vai ligar para o pai para ir com eles porque não gosta que Enver fique sozinho em casa. Enver está cozinhando levando em consideração o que a Tisse gosta, atende a ligação e Bahar avisa que Sirin jantará com eles e passará a noite lá. Além disso, gostaria que ele viesse jantar com elas. Enver diz a ele que elas deveriam aproveitar para passar uma noite como irmãs. Ele já está de pijama e não quer sair. O velho manda beijos para os netos e para o Sirin. Bahar diz que tudo bem e desliga a ligação. Enver diz a Tisse que Sirin ficará na casa de Bahar esta noite e isso significa que eles podem ficar sozinhos. Ele continua cozinhando. Por outro lado, vemos que Seida chega ao seu apartamento. Ela teve que sair andando da casa de Fazile. Ela está sentada no sofá exausta. Enver termina de preparar um jantar delicioso e diz que ficou um frango maravilhoso. Ele já tem a mesa organizada e toca música no rádio. Aí ele diz que vai ficar bonito para a esposa. De repente ele lembra que faltam algumas velas e vai buscá-la. Enver encontra as velas em uma gaveta e as leva para colocá-las sobre a mesa.
Então ele vai se vestir. Bahar e seus filhos junto com Sirin jantam comendo macarrão. Nizam mancha a boca e Bahar diz que vai pegar alguns guardanapos. De repente, Sirin fica séria ao ver a foto de Sarp. Bahar volta com os guardanapos e eles continuam jantando. Enver está vestido com elegância e já tirou o frango do forno. Ele coloca o jantar na mesa e fica sentado por um momento e lembra como sua esposa sempre o chamava para jantar. Ele então pede que sua esposa venha porque o jantar vai esfriar. Da mesma forma, o velho serve uma bebida para si e outra para a esposa, pedindo-lhe que o perdoe, mas esta noite ela beberá com ele. Enver bebe um pouco e ao ver que sua esposa não aparece, começa a perder a paciência. Aí ele lembra que deve acender as velas, então ele o faz. Quando finalmente se vira para olhar, a Tícia parece muito linda na sua frente. O alfaiate fica animado. Sirin deita-se na cama com os sobrinhos para dormir. Bahar dá um beijo de boa noite a todos. Bahar vai embora e a louca ondulada abraça carinhosamente os sobrinhos. Seida estava comendo alguma coisa, mas diz que não come mais porque está muito salgado. De repente, ela recebe uma ligação de sua irmã. Seida acha estranho e responde. Ao ouvir o que a irmã lhe conta, vemos que Seida fica chateada e diz que não vai deixar Arda sozinha e ir para lá. Ela lembra que não tem dinheiro e tenta ligar para Henry, que olha o celular, mas decide não atender. Desesperada, Seida calça os sapatos e sai do apartamento. Sirin pergunta às crianças se tem alguma novidade para lhe contar. Doruk faz uma piada, mas Sirin diz que quer ouvir algo mais interessante. Nizam lhe diz que irão para uma escola particular e Arif voltou de sua aldeia. Sirin controla sua raiva e diz que Arif nunca esteve em sua aldeia. Na verdade, todo mundo tem mentido, até Bahar. Doruk diz a ele que isso não é verdade porque sua mãe nunca mente para eles. Sirin diz a ele que Arif não estava em sua cidade, mas na prisão, e como você pode ver, Bahar mentiu para eles. Sirin, surpreso, pergunta por que ele estava preso. Sirin responde que a polícia teve que colocá-lo ali porque era um assassino. Ele então conta aos dois filhos que Arif matou a avó e também o pai. Nizam conta que sua mãe disse que foi um acidente. A louca ondulada conta que isso foi outra mentira, porque se fosse assim ela não teria ido para a prisão. As crianças ficam tristes e Sirin deixa claro aos sobrinhos que a avó e o pai morreram por causa de Arif. Ela pede que não se preocupem porque sua tia sempre lhes contará a verdade. Então ele quer que eles prometam que não contarão a ninguém o que acabaram de conversar, muito menos a sua mãe Bahar, ou ela ficará com raiva e não permitirá que ele os veja novamente. Eles já perderam a avó e o pai, mas ela não quer que eles a percam também ou ficarão sozinhos. Nizam fica muito triste e prestes a chorar, mas Doruk aceita o acordo. Sirin deita-se novamente com as crianças para dormir e sorri satisfeito. Seida mal chega ao refeitório e encontra Henry sentado a uma mesa. Seida informa que sua irmã ligou para ela e descobriu que sua mãe Gulten está paralisada, então ela deve ir buscar seu filho. Ela pede que ele a leve para buscá-lo, mas Henry apenas a encara e, muito irritado, diz que ela pode ir buscar o filho sozinha. Seida fica surpresa e pergunta o que está acontecendo, mas Henry apenas a encara. Ela pergunta se ele está ocupado, mas como não há resposta, ela decide ir sozinha. Seida pede que ele lhe empreste algum dinheiro para o ônibus. Henry sorri e diz que foi isso que pensou desde o início, que só queria dinheiro. Seida não entende e pergunta o que ele quer dizer e Henry pega um papel e diz que quem quer que seja o pai de sua filha deve pedir dinheiro. Então ele joga o papel nele, Seida pega do chão e abre. Ela pergunta o que é isso e Henry diz que é o teste de paternidade. Seida fica impressionada e olha o papel. Henry diz a ele que Arda não é seu filho. Seida não consegue acreditar. Enver está tendo um jantar romântico com a visão de Atice que sempre o acompanha. Depois do jantar ele bebe a bebida da esposa porque ela não quer. Então Enver, um pouco bêbado, pede para ele ir até o sofá e se apoia nas pernas. O velho lhe diz que não imagina o quanto está feliz. Enver adormece e as velas são acesas. Enquanto isso, Seida sai do refeitório muito triste. Minutos depois, uma das velas que Enver tem sobre a mesa ateia fogo a um guardanapo, mas o alfaiate continua dormindo, então a toalha e o tapete pegam fogo. Por outro lado, Nizam sofre deitado na cama e Sirin percebe isso.
Da mesma forma, Seida espera muito emaciada na rodoviária. A casa inteira de Enver está começando a pegar fogo. Enver consegue acordar e ver fogo em todos os lugares que chama de Atice, mas não a vê novamente. Ele vai até a cozinha e cai no chão, sem conseguir respirar. Enver relembra alguns dos momentos mais felizes que passou com sua família naquela cozinha e naquela casa, então se levanta e tenta sair, mas o telhado cai e atrapalha sua saída. Todos os vizinhos vão à casa dele para ajudar. Enver cai no chão e começa a sufocar, perdendo a consciência. Os vizinhos jogam toda a água que podem, mas não chega. Os bombeiros chegam e pedem que se apressem, pois Enver está dentro de casa. Os bombeiros arrombam a porta e entram, encontram Enver e o velho reage. Um bombeiro pergunta a Enver se tem mais alguém na casa. Enver abre os olhos e pede que salvem sua esposa. Os bombeiros o tiram de casa e o levam para um local seguro. Eles tiram a máscara e perguntam novamente em que cômodo da casa está sua esposa. Enver pega o braço do bombeiro e, muito triste, o retrai dizendo que sua esposa não está. Ele é tratado por paramédicos enquanto muitas pessoas tentam apagar o fogo intenso. Seida pegou o filho em Yalova e agora está de volta. Arda dorme sobre as pernas e Seida não consegue evitar o choro. Poucas horas depois vemos que Enver já está na casa de Bahar. Ele fala ao telefone com um de seus vizinhos e quando Bahar desliga pergunta o que a vizinha disse. Sirin diz que ela disse que a casa inteira pegou fogo. Enver diz que perderam a casa, os móveis e as memórias. Sirin chora e Enver diz que felizmente o incêndio não afetou os vizinhos. Bahar avisa ao pai que logo suas roupas estarão secas para que ele possa usá-las. Seida é ouvida chegando com Arda e batendo na porta de Bahar. Ela abre e vê que a amiga está com o filho e pergunta o que aconteceu. Seida apenas diz que Arda vai morar com ela a partir de hoje. Bahar pergunta à amiga o que aconteceu e ela diz que contará amanhã. Seida pergunta o que ele está fazendo acordado a esta hora e Bahar conta o que aconteceu com seu pai e Seida entra para abraçá-lo. Ela diz a ele que está feliz por ele estar bem e que tem sorte de estar vivo. Enver diz a ele que só lhe resta isso. O que ele vê é o que tem, os óculos. Seida pede que ele não pense nas coisas materiais que perderam, mas sim que ele está vivo e todo o resto pode ser reposto. Ela percebe que Enver perdeu a casa inteira e pergunta ao velho se o incêndio começou devido a um curto-circuito. Enver responde que não e Nizam sai do quarto e cumprimenta a Seida. A menina, ao ver o avô, pergunta-lhe o que aconteceu. Bahar conta tudo o que aconteceu e Doruk escuta da cama. Ele se levanta, sai do quarto enquanto agarra o rosto do avô e pergunta se ele está com hematomas. Enver responde que não. Nizam pergunta se isso significa que ele não tem mais casa e Enver, chorando, diz que sim. Doruk pede para ele ficar lá e também pede o mesmo a Sirin, e diz que Arda também pode ficar. Seida pergunta novamente se eles sabem como o incêndio começou. Bahar não sabe de nada e Enver diz que foi por causa de uma vela. Seida fica surpresa e Sirin questiona Enver por que ele usou velas. A maluca ondulada pensa que o pai quis se matar e queimou a casa de propósito. Ela fica muito chateada em Enver, chorando, diz que não é verdade e foi só um acidente, já que ela queria jantar com Atice. Todo mundo fica surpreso. Bahar vê o sofrimento do pai e pede aos filhos e a Sirin que voltem para a cama, e pede a Seida que vá para o apartamento dela e depois ele irá com ela. Bahar promete ao pai que tudo vai dar certo. Enver diz que eles não têm onde morar, pois mal há espaço para ela e os filhos. Bahar o lembra que a única coisa importante agora é que eles sejam uma família. Além disso, eles ainda têm 3 meses de aluguel pago no apartamento de Sarp no andar superior. Lá também tem roupas e ele vai pedir as chaves a Arif. Ela se levanta e vai procurar roupas para o pai. Seida deita o filho e começa a espirrar. Ela garante que vai passar mal. Seida abre a porta para Bahar e ela pergunta onde está Arda. Seida responde que o menino já adormeceu porque está cansado da viagem. Os amigos sentam na sala. Bahar diz que não acredita no que está acontecendo. É uma tragédia atrás da outra e ele não sabe mais como levar sua vida assim. Seu pai está muito afetado. Bahar então pergunta à amiga por que sua mãe trocou Arda por ela. Sirin abre a porta do banheiro e se assusta. A maluca ondulada vê a roupa de Enver secando. Ela decide pegar as roupas e jogá-las pela janela, na rua. Bahar abraça Seida e diz que sente muito pela mãe, pois ela está paralisada e não pode mais cuidar de Arda.
Ela pergunta o que Henry lhe contou sobre isso e Seida pede para ele não nomear aquele homem. Hoje ele disse algo horrível para ela. Bahar pergunta o que aconteceu e Seida diz que Henry com raiva lhe garantiu que ele não era o pai de Arda, algo com o qual ela não concorda porque sabe muito bem que ele é. Bahar diz a ele que Henry está infeliz por negar ser pai e que ele deveria fazer um teste de paternidade para jogar na cara dele para que ele perceba a verdade. Seida avisa que ele já fez e o resultado foi negativo. Bahar começa a duvidar de Seida, que percebe isso e, chateada, diz que é melhor ela trazer lençóis para ele dormir. No dia seguinte, Bahar entra no quarto de Seida para lhe entregar os cobertores que usou e avisar que vai para casa. Ela toca a mão de Seida, depois toca sua testa e pergunta se ela está se sentindo bem porque está com febre alta. Seida se sente e diz que só vai tomar um remédio e ir trabalhar, já que é seu primeiro dia e ela não pode faltar. Bahar diz a ele que se ele entrar nesse estado poderá infectar alguém. Ela deita Seida de volta na cama e diz que a substituirá hoje. Da mesma forma, ele avisa que levará Arda para que ela fique em casa com os filhos. Seida agradece. No apartamento de Bahar, Enver está bebendo água e vemos que ela está vestindo roupas femininas. Ele se vira e vê a Tícia atrás dele, que pergunta por que ele está vestido assim. Enver explica sobre o incêndio em sua casa e que Bahar lavou suas roupas e as colocou para secar. Então Enver ouve que Sirin chega e tenta esconder a Tícia atrás dele. Sirin pergunta o que ele está escondendo, mas Enver não responde nada. Ele pergunta se ela viu suas roupas e Sirin apenas responde que ela as jogou na rua. Enver a persegue até o banheiro e pergunta à filha por que ela fez isso se eram as únicas roupas que ela tinha e que conseguiu resgatar do fogo. Sirin pede que ela não se preocupe porque ele vai conseguir mais roupas para ela. Enver revê a Tícia, que lhe diz que ela deveria se acalmar, porque Sirin nem se lembra que foi ela quem lhe deu aquele terno. Enver, irritado, diz que fará o mesmo com ela, pega as roupas da filha e joga na rua. Sirin sai do banheiro e pergunta com quem ele estava conversando, mas Enver só responde sem ninguém. Então alguém bate na porta e Enver vai abri-la. Arif chega ao refeitório de Henry para conversar sobre emprego. Ele pede desculpas por encontrá-lo muito cedo, mas Arif pede que ele não se preocupe porque está acostumado a acordar cedo. Os dois se sentam e Henry conta que só descobriu o que aconteceu ontem porque Sirin ligou para ele e não virá trabalhar hoje. Arif, confuso, pergunta o que aconteceu e Henry conta que houve um incêndio gravíssimo na casa de Enver que perdeu tudo. Surpreso, Arif diz que não sabia de nada porque ninguém lhe contou. Enver observa Arda e Sirin com raiva diz ao pai que o fogo não foi suficiente, agora eles têm que cuidar de 3 filhos e ela não consegue encontrar suas roupas. Enver conta que a jogou na rua, e esse é o castigo que ele merece. Sirin grita com raiva como ele se atreveu a fazer isso se tivesse o envelope com todo o seu salário nas calças. Procure as roupas dela. Enver se sente mal pelo que fez e olha pela janela. Fazile se prepara para fazer o chá, alguém toca a campainha e a velha abre a porta e vê Bahar, muito feliz em vê-la. Pergunta por que ela veio e Bahar explica que Seida acordou doente e ela veio para substituí-la. Ela hoje. Fazile diz a ela que está bem e pede que ele continue. Ela leva Bahar até o quarto onde ele a apresenta ao filho Raif como uma mulher que conheceu após sofrer o mesmo acidente e que hoje os ajudará porque Seida adoeceu. Bahar diz a Raif que está encantado em conhecê-lo, mas ele responde rudemente dizendo que nem o conhece e já afirma estar encantado. Fazile pede desculpas a Bahar porque seu filho sempre foi assim desde criança. Raif conta para a mãe que é estranho que ele fale sobre sua infância, já que quase sempre não estava presente quando era pequeno. Ele se aproxima de Bahar e pede que ele veja suas mãos. Bahar mostra-as e Raif depois de vê-las apenas diz que irá para seu quarto e não quer aspirador de pó. Fazile convida Bahar para tomar chá no terraço. Bahar sugere ajudá-la a fazer chá, mas Fazile gentilmente apenas pede que ele se sente. Fazile vai buscar as bebidas e Bahar vigia a mansão. Mais tarde, Fazile e Bahar já estão no terraço e o escritor pergunta como ele está. Bahar diz que ele está bem, mas Fazile pergunta como ele realmente está. Bahar chora e pede perdão por incomodá-la com seus problemas. Fazile diz a ela que embora não se conheçam muito bem, ele estava com ela naquela noite, então interpretará suas lágrimas como um sinal de confiança.
Ela pergunta novamente como ele está. Raif olha pela porta e ouve a conversa. Bahar responde que tem muitas coisas com que se preocupar. Seus filhos perderam o pai, uma jovem perdeu a mãe e um homem perdeu a esposa. Ela está tão saturada que não saberia responder se é certo ou errado. Se sente sozinha e não tem nada sob controle. Raif a ouve com atenção. Bahar diz a Fazile que a cada dia que passa ele se sente à deriva e não há nada além de tristeza em sua vida. Agora tudo o que ele quer é se sentir melhor. Ela pede desculpas por desabafar dessa forma e diz que é melhor começar a trabalhar, mas Fazile pede que ela fique mais um pouco e conte um pouco mais sobre ela. Bahar diz que ela não tem muito o que contar porque não há nada de especial em sua vida. Fazile diz que ela é uma escritora que não consegue parar de pensar em si mesma. Então ela deve acreditar em si mesma e no quão especial ela é. Ou seja, ele não quer saber de sua história para satisfazer sua curiosidade, mas sim pode tomá-la como uma terapia para se libertar, porque quando fala ele cura a alma. Bahar diz que quer saber uma coisa primeiro e é porque parou de escrever. Fazile diz que agora que ela está perguntando, ela acredita que ela mesma não está pronta para se curar. De repente, Raif pergunta com raiva se eles vão conversar no terraço o dia todo e não vão deixar Bahar arrumar seu quarto. Além disso, ele não consegue acreditar que ela serviu o chá na louça para convidar uma empregada. Bahar rapidamente se levanta e começa a trabalhar. Sirin bebe um pouco de água. Enver pede calma à filha e pede desculpas pelo que fez com ela, e também pergunta por que ela estava com todo o salário no bolso. Transtornado, Sirin lhe diz que nunca lhe ocorreu que seu pai jogaria suas roupas na rua. As crianças acordam e ao verem como Enver está vestido, riem dele e dizem que ele está engraçado. Sirin avisa que não é hora de rir, talvez não vejam que ele está vestido assim porque suas roupas foram queimadas. Enver pede para ele se acalmar e as crianças saem da cama rindo. Eles cumprimentam Arda e perguntam por que Arda está ali. Enver explica a eles que Seida ficou doente e sua mãe está trabalhando em sua casa hoje. Enver pede a Sirin que vá procurar roupas lá em cima. Doruk pergunta se ele usará as roupas de seu pai e Enver só responde se eles permitirem. Nizam lhe dá permissão, então Enver pede a Sirin que vá pedir as chaves a Arif, mas a louca ondulada se recusa a ir. Nizam também não quer ir. Doruk diz que pode ir, mas Nizam balança a cabeça e pede que ele não vá. Aí o pequeno diz que também não pode. Enver não tem escolha a não ser sair vestido assim para pegar a chave do apartamento de Sar. Sirin abraça os sobrinhos e os parabeniza por não terem ido. Enver desce muito envergonhado e bate na porta do apartamento de Arif e Yusuf abre com raiva. Enver pede ao velho cocoliso que lhe dê as chaves do apartamento de Sar para que ele possa vestir uma roupa, pois sofreu um acidente, sua casa pegou fogo e ele ficou sem nada. Enver pede novamente que ele lhe dê as chaves do apartamento de Sar. Yusuf pergunta por que ele quer essas chaves. Enver diz que ele precisa comprar roupas, mas Yusuf diz que não acha que essas roupas sejam do seu tamanho. Enver o faz ver que pelo menos vai caber melhor nele do que o que ele está usando, então ele pede ao velho careca que lhe dê a chave antes que alguém o encontre assim. Yusuf diz que ele não tem as chaves, mas seu filho Arif tem. Enver faz várias perguntas a ele, Yusuf fica chateado e fecha a porta. Enver grita com ele de fora que ele é hostil. Arda fica em silêncio. Enver volta ao apartamento e reclama que Yusuf é um homem muito rude e indelicado. O alfaiate não consegue explicar como Arif tem um pai assim. Sirin começa a dizer que não espera menos do pai de Arif. O que se pode esperar do pai de um assassino ou talvez tenha esquecido que é o culpado pela morte de Atis e Sar. Enver pede que ela não comece com as acusações porque as crianças podem ouvi-la, mas ela diz que não está interessada. Seus sobrinhos deveriam saber que o juiz considerou Arif culpado do ocorrido e não pode forçá-la a perdoá-lo. Ninguém o fará. A louca vai embora e Enver fica pensando. Então o alfaiate se aproxima de Arda e pergunta se ele está bem, mas o menino parece surdo. Doruk pergunta a Nizam por que não o deixou ir à casa de Arif. Nizam pergunta se ele esqueceu o que sua tia disse ontem à noite. Doruk pergunta o que ele disse e Nizam conta que Arif causou o acidente. Então seu pai morreu porque Arif não tomou cuidado. Aconteceu a mesma coisa com Atice, ou seja, Arif matou os dois.